Boa noite! Sejam todos bem-vindos ao nosso segundo dia de curso de Revit, evento que faz parte da Pré-Sec e está sendo realizado através de uma parceria entre a 20ª Comissão Organizadora da Semana de Engenharia Civil da USP São Carlos e da Inova Casa 4.0. Gostaria de agradecer em nome de toda a comissão a presença de todos os espectadores, além dos nossos ministrantes, André e Gabriel, que disponibilizaram seu tempo e atenção para estar conosco nesses 4 dias de curso. Antes de iniciarmos, gostaria de repassar alguns lembretes para o melhor andamento do curso. Para o melhor aproveitamento, recomenda-se a utilização de duas telas, seja dividindo a tela do computador ou acompanhando em um dispositivo separado, como o celular, para que possa assistir a apresentação e desenvolver alguns comandos no programa. Por gentileza, deixem as câmeras e o microfone desligados. Caso haja alguma dúvida durante o andamento do curso, envie a mensagem no chat, que a dúvida será repassada ao ministrante, ou sinta-se à vontade para realizar a pergunta no microfone. Ao final do curso, será emitido um certificado para todos os participantes que obtiverem a presença mínima de 75% e responderem os 2 formulários de feedback, que serão disponibilizados ao longo do curso. O primeiro feedback será disponibilizado no final da aula de hoje, enquanto o segundo será no dia 9, na próxima quinta. Nesse sentido, é muito importante que respondam esses feedbacks antes de saírem da sala para ganharem o certificado. Caso haja algum problema durante o curso, entre em contato com a nossa equipe pelas redes sociais. Estaremos trabalhando para resolver os casuais problemas. Estaremos disponibilizando a todos o acesso ao Drive, que contém materiais e gravações do curso. Dessa maneira, vocês terão acesso ao conteúdo trabalhado nesses 4 dias, para que possam rever as aulas que desejarem. E para acompanhar os conteúdos relacionados à engenharia civil, siga a SEC em suas redes sociais, tanto no Instagram, @sec.es, quanto no YouTube, SEC-ESC-USP. Em nosso canal, você pode assistir a outros cursos ministrados ou palestras anteriores. Dados os avisos gerais, neste momento, passo as palavras aos nossos ministrantes, André e Gabriel. Oi, gente, tudo bom? Deixa eu compartilhar a tela aqui e vamos dar continuidade aí para a modelagem do nosso terreno. Aqui. E aí, mano? Boa. Tá dando para ver minha tela, tranquilo? Tá dando sim, tá tranquilo. Boa. Então, gente, a gente parou aqui. A última coisa que a gente fez foi colocar o material, né, da grama aqui no nosso terreno. E aqui na vista 3D, a gente vai fazer algumas configurações na vista dela para deixar ela de modo que a gente consiga visualizar mesmo só o que a gente modelou, né? Que do jeito que a gente está agora, a gente está vendo aqui um pouco dos níveis, né? Tem o DWG aqui, e vamos deixar de forma que a gente consiga ver de fato assim, o que a gente está modelando. Então, eu vou pedir para vocês clicarem aqui nossa, eu estou acostumado tanto aqui no menu Vista, eu estou acostumado a usar o atalho. O atalho é VG, é invisibilidade de gráfico. Então, cliquem aqui em visibilidade de gráfico para abrir a nova janela. E nessa nova janela, vamos desabilitar algumas coisas que a gente não quer ver. A primeira delas é o nível, né? Então, procurem aqui nível. Está em ordem alfabética, tá, gente? Então, opa, perdão, gente. Aqui. O nível ele vai estar na segunda aba, em categoria de anotação. Aqui em cima a gente tem várias opções, né? Então, o nível como ele é uma anotação, ele vai estar nessa segunda aba. E aí, podem selecionar aqui e desmarcar e apertar um OK. Aí ele já vai desaparecer os níveis para a gente. Vou apertar VG de novo aqui, isso foi para voltar nesse menu aqui. E a gente vai querer também desabilitar o DWG. E aí, para desabilitar o DWG, a gente tem que ir em categorias importadas. Aqui a gente já vai ver, a gente já tem até a opção de desmarcar qualquer layer que a gente queira desmarcar em relação a esse WG, né? Como a gente quer desmarcar ele todo, a gente não quer desmarcar só alguns layers, é só a gente dar tirar o checkzinho que tem aqui do WG, apertar um OK de novo, e ele vai desaparecer aqui também. Agora a gente tem só o nosso terreno aqui modelado mesmo, que é de fato o que a gente quer, né, visualizar aqui no nosso modelo 3D. Beleza? Vamos seguir então. Agora a gente vai colocar. Primeiro a gente vai dividir o terreno e depois colocar a plataforma desse terreno, tudo. E aí depois eu vou até explicar um pouco. Assim, deve ter um pessoal um pouco mais velho aí que manja um pouco mais de construção. Vou falar alguns pontos importantes em relação a isso.
Mas vamos seguir para dividir nosso terreno, e aí para isso, gente, eu vou pedir para vocês clicarem mais uma vez aqui no menu do Master Terreno, e aí vocês vão ver essa opção aqui, ó, de dividir superfície. Podem clicar nela, e aí a hora que vocês clicarem nela, ela vai pedir para vocês selecionarem qual é o terreno, né? Então, passem o mouse aqui em cima do terreno, né? Ele vai ficar um pouquinho azul, clica nele, aí mais uma vez a gente entra naquela tela de modo edição que eu comentei com vocês ontem, né? E aí, para essa tela de maldição, é onde a gente vai dividir o terreno, né? Então, não sei se vocês perceberam, mas quando a gente clica no terreno, ele seleciona ele inteiro. O que eu quero fazer é separar uma parte dele, que é a parte onde vai ser construída a casa, né? Onde está construída a casa, para deletar essa parte que vai ser construída a casa, para a gente poder construir a casa, né? Então, vamos na vista do térreo. Então, podem abrir aqui a vista do térreo, pode clicar 2 vezes no navegador de projeto. Aí aqui a gente tem a nossa casinha, que é exatamente nesse contorno das paredes, né, que a gente quer remover o modelo, dividir essas duas superfícies e tirar essa modelagem do terreno. Como que a gente faz isso? Nesse modo edição, vocês estão vendo que está um pouco diferente daquele da superfície, né, que a gente fez o terreno. No terreno, a gente tinha colocar ponto, a gente tinha para selecionar a instância, que já estava ali de importação, enfim, um pouco diferente. Aqui, a gente tem algumas opções para desenhar, né, o nosso, como que é essa superfície que a gente quer separar. Então, a gente tem vários jeitos de desenhar, de colocar essa geometria, de como vai ser essa superfície. Então, a gente pode colocar ela como linha, vou clicar aqui, né, a gente pode colocar ela como sendo uma linha, a gente pode colocar ela como sendo direto um retângulo, tudo, enfim. Vai, sim, do que dependendo da situação, como você preferir. Para a nossa situação específica aqui agora, eu vou usar um tipo de inversão dessa geometria em específico, que é essa aqui, ó. É uma linha meio verdinha com mouse, que se você passar em cima, vai estar escrito selecionar linhas, que é exatamente o que ela faz. Quando eu clico nela, eu posso passar o mouse por cima das linhas que já estão ali no modelo, e eu posso selecionar essas linhas. Então, eu posso ir clicando aqui para ir selecionando, né, e colocando o contorno aqui da nossa casa. Só que, assim, é um pouco trabalhoso ir clicando um por um, certinho, unindo, tudo. É um pouco complicado. Então, o Revit também dá uma solução para isso, que o que acontece? Quando a gente tem elementos sobrepostos, tudo, a gente tem uma opção que é apertar Tab. Então, se a gente passar... Ah, tem uma pergunta? Muito obrigado, Márcio. Ah, é tranquilo, Sofia. Espera um pouco. É na parte de visualização? De tirar o nível, né? Que você estava comentando? Isso, boa, boa. Você vem aqui em vista, na abinha vista, clique em visibilidade de gráficos aqui, ó. Ou já dá direto o comando VG, assim. Inclusive, acostumem bastante com esse comando, viu, gente? A gente costuma usar ele muito. E aí, aqui dentro, clica em categorias de anotação, aqui nessa outra abinha. E aí, vai na letra N, lá embaixo mesmo, aqui, na letra N, vai estar níveis. É só desmarcar e dar um aplicar, no caso, né? E aí, se você usar aplicar, né, ele não vai fechar essa tela. E aí, para desabilitar o DWG, é só vir aqui em categorias importadas e clicar aqui. E aí, os dois vão sair da nossa vista. Deu certo? Dá um tempinho. Pergunta quem conseguiu mandar um ok. Uhum. Já pode continuar, gente? Deu tudo certo? O DWG você vai em categorias importadas. É nessa aba aqui, ó. Na quarta aba. Ele perguntou, na verdade, se você desabilitou os níveis. É só os níveis do DWG. Os níveis estão em categoria de anotação e as categorias importadas estão aqui. O DWG está em categorias importadas.
Boa. Fechou. Pode interromper, viu, gente? Manda bala. O Márcio tá aqui do lado, aí é bom que ele já me avisa rapidinho também, a hora que mandar mensagem, daí eu paro na hora. Mas fechou. Vamos continuar então, só para lembrar, a gente estava na vista 3D, né? Clicamos aqui em massa e terreno em dividir a superfície, né? Passamos aqui o mouse no nosso terreno, clicamos no nosso terreno e estamos aqui, né? E aí estava explicando sobre como inserir, né, a geometria certinho. Eu vou usar aqui a opção de selecionar linhas. E como que eu faço para selecionar todas as linhas que estão aqui em volta, sem ter que ficar clicando uma por uma, né, e etc. Acontece, se a gente passar o mouse aqui em cima daqui e apertar Tab, tá vendo, ó, que ele começa a tentar selecionar coisas que ele entende que são o conjunto dessa linha, né? Então, como assim? Quando a gente aperta Tab, a gente passa o mouse em cima de alguns elementos, né? Nesse caso são linhas, né, esses elementos. Quando a gente passa o mouse em cima desses elementos e aperta Tab, ele entende que a gente não quer selecionar aquele que está aparecendo a opção para a gente selecionar. Então, ele tenta achar outros elementos que a gente quer que não seja esse que tá aparecendo para a gente agora, né? Então, por exemplo, se eu passar o mouse aqui em cima e apertar Tab, você viu que ele... Deixa eu até dar um zoom out aqui. Você vê, ó, que ele está selecionando todo o conjunto das linhas que ele entende, né? Que está fazendo um conjunto fechado aí, que está unindo, né, essas linhas. Isso é para qualquer situação, né? Por exemplo, digamos que eu tenho dois elementos, assim, um em cima do outro. E aí eu passo o mouse em cima e não consigo selecionar o elemento ali que está um pouquinho mais para baixo, alguma coisa assim. Se eu apertar Tab, eu consigo selecionar esse outro. Ele entende que, não, ele não quer selecionar esse que está em cima, ele quer o outro. Então ele vai dando essas opções. Nesse caso em específico, né, se eu apertar Tab, ó, ele entende que ele pega essas paredes, mas eu também não quero isso ainda. Vou apertar Tab de novo, não foi, aí apertei Tab de novo, foi. Então, ele dá essa opção, então, de a gente selecionar todas as linhas direto. Opa, foi. Modificar a barra de dividir superfície. É que você tem que... Quer ver? Deixa eu fazer de novo. Volta aqui. Aqui no modelo 3D. Aí eu vou clicar aqui em dividir superfície, ó. E aí eu preciso selecionar o terreno. Então, tá vendo que ele tá um pouquinho azul? Deixa eu até aproximar para mostrar. Não dá para ver muito bem ainda. Mas aí você clica em dividir superfície e clica no terreno aqui, ó. Só passar o mouse em cima mesmo aqui no cantinho. Ele vai aparecer, ó. Aí, cliquei. Aí a tela fica até um pouco mais clara, assim, né? Fica até uma cor diferente. Aí é o modo de edição. Aparece aqui em cima as opções, tudo. Tá bom? Ainda não apareceu. Não apareceu? Você tá clicando certinho aqui no canto, ó. Sim, certinho. Tá aparecendo, ficando em azul em volta? Será que ela não clicou aqui, ó, no cantinho para... Então, provavelmente. Agora deu certo. Deu certo? Boa. Não, fechou. Deixa eu voltar aqui também. Vou clicar aqui, voltar aqui. Aí vou só repetir aquele processo. Então, estou aqui com o mouse, apertei Tab, já seleciono tudo. Vou clicar. E aí, eu vou só dar um tempinho para todo mundo... se ainda não aparecer, gente, vai apertando Tab, tudo vai testando. Até selecionar tudo, é só clicar, ele já vai dar para a gente o formatinho aqui certinho da casa. Deixa eu dar só mais um tempinho para todo mundo fazer. Eu já vou dar um ok aqui já. E aí, se eu for aqui na minha vista 3D, ó, vou apertar essa aqui para não selecionar mais. Vocês vão ver que está dividido, né? Ó. Se eu passar o mouse em cima aqui, tá certinho o nosso terreno dividido, e aqui está o nosso terreno, né? Aquele inicial que a gente criou. Aí, eu vou passar aqui o mouse no cantinho de novo, vou selecionar esse terreno aqui, que a gente não quer, e vou deletar esse terreno que a gente não está querendo. E aí, agora a gente tem o espacinho onde a gente vai inserir a nossa casa. A gente vai fazer a modelagem tudo certinho. Beleza? Todo mundo chegou nessa parte, gente? Pode continuar? Pode. Boa. Agora a gente vai criar a nossa plataforma. E como que a gente vai fazer isso? O que acontece? Para fazer uma plataforma, essa plataforma ela tem que ser inserida em cima, né, dentro, né, de um terreno. Né? Então, eu vou dar um spoiler aqui, mas a gente fez de modo aqui que vai dar um erro, que também aí entra naquele caso de,
todo erro que dá, o Revit te avisa, e é muito interessante a gente começar a tentar entender esses erros, começar a tentar entender o que o Revit está avisando a gente, que tem, né, de errado, e também entender o que a gente tem que fazer quando a gente tem esses erros, né? Porque não só a gente tem que consertar ele no modelo, como a gente também tem que saber por que ele existe, né? Assim, digo, a nível de projeto, por que alguém fez um projeto com esse erro, né? Foi um erro de falta de atenção, alguma informação que está faltando, enfim, assim vai. Para criar a plataforma, vai em massa terreno mesmo de novo, e aqui a gente tem a nossa plataforma de construção. Pode clicar nela. Aí, mais uma vez, a gente entra naquela aba, né, de edição, né, que é naquele modo de edição. A gente tem também, ó, modos muito semelhantes de se inserir geometria, né? Nem sempre vão ser todos esses modos, tá? Dependendo do que você for inserir, vai mudar um pouco. A gente tem até uma nova opção aqui, que seria através da seleção de paredes, que a gente ainda não tem. Mas, vamos fazer o mesmo esquema aqui. Vou clicar para selecionar a linha. Vou pedir para ele fazer nossa plataforma em volta dessa indicação que já tem aqui, né? Que é essa indicação da plataforma. Então, passo o mouse em cima, apertei Tab. Ele já aparece para selecionar tudo, né? Vou clicar. Deixa eu apertar ESC aqui, só para mostrar a criação. Não vou dar Enter, tá, gente? Porque o que acontece? Se eu apertar para ele concluir o modo de edição agora, o que vai acontecer? Ele vai criar uma plataforma em tudo, né? Ele vai criar um retangulão mesmo, assim. E não é isso que a gente quer, né? O que a gente quer é criar uma plataforma até aqui a parede da casa, né? A gente não quer que essa plataforma ela entre tudo, porque a gente ainda vai criar os pisos, etc. A gente não quer colocar essa plataforma aí dentro para dentro das paredes, aí dentro da casa. E aí, gente, só uma observaçãozinha aí, tá? Para o pessoal mais velho, o pessoal que conhece um pouco mais de obra, tudo, na realidade mesmo, né, essa plataforma, assim, a grosso modo, não existe, tá? O certo seria a gente ter aí um projeto estrutural com vigas baldrame, com bloco, tudo certinho. Então, para vocês pessoal mais novo aí que não sabe o que é uma viga baldrame, e é normal, viu, gente? Eu também não sabia até mais para frente, viu? É bem normal. Mas a viga baldrame, ela vai transferir o peso das paredes, tudo para a fundação, né? Então, elas ficam localizadas normalmente embaixo aqui, assim, das paredes, tudo normalmente, tá, gente? Eu tô, assim, resumindo bastante. Então, normalmente a gente teria essas vigas, teria alguns blocos, tudo, teria aí elementos que a gente não tem, porque esses elementos, eles viriam do projeto de estruturas, né? Então, pensando aí num processo de modelagem, né, mais para frente a gente receberia esse projeto estrutural, né, colocaria aí, faria esse vínculo entre arquivos e ajustaria, né, os nossos elementos, as paredes, tudo que a gente vai modelar, etc., para deixar de acordo, né, compatibilizado com o projeto estrutural. Agora, a gente só vai estar fazendo uma representação, essa plataforma mais uma representação, né, para a gente conseguir prosseguir com a modelagem. Então, para o pessoal mais velho, não estranha essa plataforma, tá, gente? Mas é um bom jeito de a gente conseguir prosseguir, né, ter uma noção do que está acontecendo sem ter o projeto estrutural na nossa mão. Então, o que a gente quer fazer, chegando, né, mais uma vez, é chegar até aqui. Então, eu vou só passar o mouse aqui em cima, apertar Tab, selecionar tudo em volta da casa, né? Mais uma vez, deixa eu apertar essa aqui. E aí, o que vai acontecer? O que a gente está falando para o Revit isso? Ele vai entender, então, que nossa plataforma, deixa eu até dar um concluir aqui. Aí, ó, ele deu problema. Por que deu esse problema? Sem querer, eu selecionei a linha errada, né? Que foi aquele problema que eu comentei com vocês antes que ia acontecer. Eu fiquei tão focado na explicação que eu esqueci que ele ia acontecer. Mas, ó, o que o Revit tá me explicando? Ele está falando que eu estou tentando criar uma plataforma onde não tem terreno. Aí você fala, mas como assim? Então, se eu bater o olho no nosso projeto aqui, certinho, vou tentar ver aqui uma vista de cima. Então, estou aqui na vista 3D, vou clicar aqui, ó, no cubinho superior. Se eu bater o olho, ó, eu estou realmente tentando criar uma plataforma onde não tem terreno, né? E por que isso aconteceu? Quando a gente criou o terreno, se a gente for ver as nossas linhas, né, as nossas curvas de nível, realmente aqui está cortado. Tá com um problema, né? E aí entra naquele ponto que eu comentei. Pô, seria interessante a gente entender por que está cortado, etc. Se está faltando informação, se teve algum problema. Enfim, né? Toda essa parte aí de tentar resolver para alinhar tudo certinho, não passar por cima dessas coisas. Então, para resolver esse problema, para a gente continuar, né, o projeto,
Vamos desenhar, então, uma plataforma até o limite do terreno, que é aqui no limite, né, da curva de nível. Então, como que eu faço isso? Eu vou colocar para selecionar a linha também. Vou selecionar essa linha aqui, ó. Selecionei essa linha. Pode ver que essa linha, ela, ó, vou selecionar ela aqui agora. Ela não chegou até onde a gente quer que ela chegue. E aí, como que eu vou fazer para fazer essa união? Eu vou usar aqui no comando modificar esse comando aqui de aparar e estender, que é o atalho aí TR, que, gente, a gente usa bastante também esse atalho, tá? Então, vou clicar aqui nele, aí eu vou clicar na nossa linha que a gente criou aqui e clico nessa linha aqui que eu quero que ele faça a união. Aí ele já fez essa união aqui entre as duas e vou fazer o mesmo com essas duas linhas aqui de baixo, ó. Clico aqui, fez essa união. E vou concluir aqui nossa plataforma. Beleza, gente? Todo mundo conseguiu inserir a plataforma? Tá tranquilo? Pode seguir? Tá, eu acho que eu vou seguir então. Aí, gente, o que acontece? A gente criou uma plataforma aqui, ó, eu vou selecionar ela, eu vou olhar aqui no menu propriedades. Pode ver que a gente criou uma plataforma aqui que tem o nome aí, é uma família com o nome plataforma, tudo, plataforma 1, enfim. Se eu clicar aqui em editar tipo, ó, ele vai abrir aqui algumas informações a mais, tem aqui uma espessura de 0.3048, tudo. Enfim, são algumas especificações aí que não é o que a gente quer, tudo. Vamos colocar um nome, vamos colocar informação para essa plataforma. Então, como que a gente cria, e esse processo, lembrem bastante dele, que toda vez que a gente for criar uma família nova dentro do modelo, assim, né, a gente vai seguir, a gente vai passar por esses passos, né? Então, cliquem aqui em duplicar. André, Oi. licença, tem uma pergunta aqui no chat. Tá pedindo para você repetir essa última parte. Boa, Por tranquilo. favor. Deixa eu dar um ESC aqui, deixa eu voltar na edição. Deletar essa linha aqui. Dar um TRzinho aqui. Tá, beleza. Vai estar essas duas linhas aqui, né? E aí, o que acontece? O que eu fiz foi, eu selecionei aqui a opção de selecionar linhas, passei aqui por cima, ó, da nossa linha existente aqui da curva de nível, você pode ver até que fica um pouquinho mais azul, né? Aí, cliquei nessa linha, e aí ficou esse monte de linha aqui, né, que não é o que a gente quer, né? Então, o que a gente quer? A gente quer unir essa linha aqui com essa outra, e essa linha aqui na horizontal com a que a gente criou. Para isso, a gente pode fazer na mão, se a gente quiser, né? Só clicar aqui e arrastar, a gente tem essa opção também. Mas uma opção um pouco mais rápida seria, a gente aperta o comando TR, né? Ou essa opção aqui do aparar e estender. Aí a gente seleciona a nossa linha aqui, ó, essa linha aqui, e seleciona esse outro, e aí ele já faz essa união. Você pode ver até, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, você pode ver até que a hora que eu clico nessa linha e eu passo o mouse nessa, ó, você vê até que ele cria uns pontinhos, né, ó. Ele tá falando, então, que ele vai fazer essa união já, se é realmente isso que a gente quer, né? Ele já tá meio que dando esse spoiler aí desse comando. Então, é exatamente o que a gente quer, e aí faz a mesma aqui embaixo, com esse outro aqui. Essa aqui e essa. Só um ponto interessante, gente, que como funciona a lógica por trás desse comando trim, que vocês vão usar bastante, assim, que é o comando aparar e estender. Se eu fizer essa união clicando aqui, ó, da parte esquerda com aqui, ele vai unir aqui e aqui, né? Agora, o que acontece se eu fizer o oposto? Eu clicar daqui para cá. Ele vai fazer a união dessa linha, né? Dessa parte da linha com essa, né? Então, esse comando também tem esse joguinho, assim, né? Do que você quer unir mesmo ou não. Então, no nosso caso, como a gente quer de fato essa parte aqui da linha com essa, então a gente clica dessa, né, aqui e aqui, né? Então, ele faz essa união aqui. Deu certo? Tudo bem? Pode seguir? Deixa eu dar um... Boa. Tá. Voltando no que a gente estava comentando, então, para criar uma plataforma nova, né, uma que a gente vai querer usar, clique na plataforma, clique em editar tipo, aí nesse novo menu que abriu, vamos clicar ali em duplicar.
ele vai aparecer para a gente mudar o nome, né? Então, colocar o nome que a gente quer. Então, vamos colocar aí plataforma, plataforma 20 centímetros. Dá um OK. Então, criamos aí a nossa plataforma, o nome da nossa plataforma de 20 centímetros. E como que a gente insere essa espessura, né? Aqui, ó, vocês podem ver que está até com uma cor diferente, né? Tá um pouco mais cinza do que preto, tudo. Ele não deixa a gente clicar, tá um valor... Isso significa que está travado, esse valor está travado. Para a gente conseguir acessar ele, a gente tem que clicar aqui em editar, ó. Clicando em editar, vai abrir um outro menu. Chama um menuzinho aqui de editar, montagem. Aqui, ele vai meio que falar para a gente como que tá esse piso, né? Essa plataforma, como que ela está montada para a gente. No caso, a gente tem uma camada só, que é essa camada aqui de estrutura, que não tem material, né? Tá aqui por categoria, e a espessura tá 0.3048. Clica aqui na espessura, gente, e apaga essa espessura aqui e deixa 0.20, que é o que a gente quer, 20 centímetros. E pronto, temos aqui a nossa plataforma de 20 centímetros. Vamos colocar um material também para ela, né? Que no caso seria o concreto. Então, clicando aqui no material, vai ter os 3 pontinhos aqui, ó. Clicar nos 3 pontinhos. Ele está carregando. Ele abre aquele menu que a gente já mexeu, né? Dos materiais. Eu vou aqui pesquisar por concreto. Aí, ó, eu tenho algumas opções aqui. Eu tenho o concreto moldado em loco, concreto faixa de areia e cimento. Enfim, eu vou colocar o concreto faixa de areia e cimento. Eu só cliquei aqui, clico em OK. E beleza. Tenho aqui o nosso material, a nossa espessura. Vou dar um outro OK aqui no menu. E um outro OK aqui no propriedades de tipo. E beleza, ó. Criamos a nossa plataforma aí de 20 centímetros de concreto. E aí, o que aconteceu com aquela outra, né, plataforma que a gente tinha? Se eu clicar aqui na plataforma e apertar, aqui logo no menu propriedades, no nome dela, você vai ver que a antiga plataforma que a gente estava usando está aqui ainda. Ela não é apagada. Então, todo material novo, toda type novo que a gente cria, né, toda coisa nova que a gente cria, a partir da duplicação de um que já existe, vai se acumulando, tá, gente? Então, vocês não perdem, que é bom, né? Que é muito bom. Então, a gente pode usar para as outras coisas, tudo, né? A gente acaba não perdendo. A gente tem a opção de apagar, claro, mas dificilmente a gente vai mesmo apagar, assim, normalmente é interessante a gente ter de reserva, caso a gente precise. Beleza, então temos aqui a nossa plataforma. Aí o que acontece, né? Vocês vão concordar comigo que tá um pouco estranho, né? O terreno com a plataforma aqui, assim, tá um pouco esquisito. O que a gente tem que fazer? A gente tem que ajustar esse terreno. Né? E como que a gente vai fazer isso? Vou pedir para vocês clicarem no terreno. Então, de novo, aí passem o mouse aqui no canto dele, até ele ficar azulzinho, clica nele. Aí vai aparecer a opção ali em cima de editar superfície. Vou clicar aqui em editar superfície. Aí, gente, entra naquele esquema que a gente já meio que viu na aula passada, né, de ontem, que aqui estão os pontos, né, de cada parte do terreno. Eu vou vir aqui no térreo, só para ver Opa, perdão, não, térreo não. Aqui na vista de terreno, vou abrir ela. Vou fechar de térreo agora, que por enquanto a gente não vai usar. A gente consegue ver certinho esses pontos, né? E aí, por que tá esquisito desse jeito, né? Porque quando a gente bate o olho no 3D, tá estranho. Porque se a gente vier aqui, ó, e clicar nesse ponto, ele vai estar com uma elevação de 3 metros, né? Que não é muito bem o que acontece, né? Não é o que está acontecendo. Então, o que a gente costuma fazer? O que eu vou pedir para vocês fazerem? Selecionem, ó, vou clicar aqui e segurar, vou selecionar todos os pontos de dentro da nossa plataforma que a gente criou, eu vou deletar esses pontos. Certo? Beleza. Deletado os pontos, ó, pode ver que não mudou, né? Não mudou muita coisa. O que a gente tem que fazer, então? A gente tem que inserir novos pontos com uma altura nova, né? Para a gente avisar, falar para o terreno abaixar, porque ele não mudou por quê? Porque esses pontos aqui, né, que estão um pouco mais afastados, eles ainda estão com 3 metros, né? 3, 2, tudo. Então, ele ainda entende que aqui é uma parte elevada, né? O que, de fato, não é. Né? Então, vamos vir aqui na abinha de modificar, editar a superfície, vou clicar em colocar ponto, e eu vou adicionar esse ponto aqui, ó. Aí, só repetindo um pouco o processo, selecionar esse ponto aqui, vou deletar, vou colocar ele de novo. Ó, clica aqui em colocar ponto,
Aí ele vai aparecer o pontinho já pronto aqui, ó, pra gente clicar. Você pode ver que até que o Revit ele já entende aqui que como tem uma interseção entre duas retinhas aqui, duas linhas, ele já entende que aqui seria um ponto de interesse nosso, né, para colocar alguma coisa. Então, passa o mouse aqui, coloca o ponto e beleza. Ó, que legal. Aqui já abaixou o terreno pra gente. Certo? Então, vou selecionar só o ponto aqui, dar uma checada. Pô, de fato, eu inseri ele com uma elevação de 0 metros, que é o que eu quero, né? Tá, e aí o que acontece, gente? A gente tem que colocar pontos distribuídos, né, em volta aqui de todo o nosso perímetro aqui, né? Toda a nossa divisão entre a plataforma com o terreno, né? E aí o que acontece? Se eu for ficar colocando um por um, né, vai ser um pouco chato também, de novo, né? Não é muito interessante fazer esse tipo de trabalho. Porque a gente vai ter que colocar pontos a cada metro, né, para entender de fato que aí é um ponto onde vai estar abaixo da plataforma. Como que a gente pode fazer isso de um modo mais rápido? Primeiro, eu vou pedir para vocês clicarem aqui no ponto, aí depois... clicou no ponto. Aí depois eu pedi para vocês aqui em modificar, clicar aqui, ó, tem meio que 4 quadradinhos assim, se você passar o mouse em cima, é um comando, está escrito matriz. Cliquem nele. E aí, o que esse comando faz? Ele vai criar cópias a partir do número que eu der para ele para definir. Nesse caso, eu vou colocar 20, porque eu sei que daqui até aqui tem por volta de 20 metros, eu quero colocar um ponto por metro, né? Vou colocar a opção para ele mover para o último, né? Então, eu vou falar para ele qual que vai ser o primeiro ponto, qual que vai ser o último, daí ele vai distribuir esses 20 pontos aí, essas 20 cópias a partir dessas duas definições, e eu vou desmarcar essa opção aqui de agrupar associar, né? Por quê que eu vou fazer isso? Que se eu deixar essa opção habilitada, a hora que eu criar os 20 pontos, quando eu selecionar eu não vou ter essa opção, eu só vou conseguir selecionar todos, que todos eles vão estar agrupados. Não é isso que eu quero para essa situação, né? Então, desmarquei aqui a opção de agrupar associar, coloquei 20 aqui, está selecionado o último, então vou aqui, ó, clicar no nosso primeiro ponto, que é aquele lá do extremo esquerdo, clico aqui até o último, e temos todos os nossos 20 pontos criados. Deixa eu olhar aqui na vista 3D como é que ficou, e está aqui. André? Oi? Licença, você poderia repetir qual é o comando, por favor? Sim, deixa eu até apagar aqui, dar um Ctrl Z. E, ó, seleciona o ponto. Aí, selecionado o ponto, você vem aqui no comandinho modificar, no espaço, né, de modificar, e vai ter esse aqui, ó, matriz. São 4 quadrados, assim, não sei, assim, é meio, não sei, eu também não sei por que tem essa imagem. Assim. Mas aí, clicando aqui, ele vai abrir essa opção. Deixa eu fazer 20... Beleza, gente? Deu tranquilo? Deu certo? Opção matriz, deixa eu dar um outro Ctrl Z aqui. Ó, a hora que você seleciona o ponto, ela aparece aqui, ó. Nessa parte do modificar, ela tá do lado ali do trim, né? Onde a gente usou, pequenininho, é bem pequeno mesmo aqui, ó. Então, matriz, ó, o atalho é AR, mas é interessante saber onde tá também. É bem aqui, pequenininho. Tá dando pra ver? Ou tá um pouco apagado? Boa. Deu certo aí, Enzo? Seu ponto sumiu. Dá uma checada no 3D para ver se ele está lá ainda. Se ele não tiver, pode ser que você tenha feito a ordem errada de clicar, tudo, não tem problema. Dá um Ctrl Z qualquer coisa para voltar ao comando, para ver se o ponto aparece,
e aí repete o procedimento, né? Clica, lembra de clicar no primeiro, a primeira coisa que tem que fazer, né, é clicar realmente no ponto. Então, clicou no ponto, né, selecionou ele, clicou na matriz, aí, né, tira o agrupar, tudo, bota o número que a gente quer aqui, e aí a primeira coisa que tem que fazer é clicar no primeiro ponto e depois clicar no ponto final. Pode ser que essa ordem de clicar... Diz que no 3D tá, mas ele não consegue selecionar. Não consegue selecionar ele? Tenta puxar assim, ó. Vê se você consegue selecionar ele desse jeito. Mas seria bom se compartilhar a tela para ver, né? Se quiser, pede para ele compartilhar. Qualquer coisa, compartilha a tela, manda bala. Pode ter essa dúvida de outros. Boa, manda bala, melhor. Nossa, com certeza. Tem que editar a topografia, sim, com certeza. Tem que selecionar no terreno, seleciona o terreno e clique em editar topografia, que vai aparecer aqui em cima, no comando. Nossa, boa. Aí, bem melhor. Aproxima um pouco. Nossa, fica bem pequeno mesmo, né? Ó, primeiro, seleciona o terreno. Olha, isso, seleciona o terreno inteiro. Aí, clique em editar superfície. Ali, ó. Ali em cima, um pouquinho na direita, ali em cima. Boa, aí. Boa. Agora está no modo edição. Aí ele aparece certinho. Boa. É só clicar ali na matriz. E fechou. Imagina, mano. Qualquer coisa, manda um toque. Partezinha do terreno é um pouco chata, gente. Mas é bom que o resto é muito mais fácil. Nossa. Vocês querem que eu repita o processo, gente? A parte terreno é um pouquinho complicada mesmo, viu, gente? Não assusta, não. Não tem problema, não. Dá pra gente refazer. Boa. Show. Fechar aqui. Eu cancelei. No caso, eu cancelei a edição, tudo. Aqui tá o nosso terreno. Então, de novo, vou clicar nele aqui, ó. Selecionei ele. E vou clicar aqui em cima, ó, em editar superfície. E aí a gente entra no modo edição dele, né, que tem todos os pontos dele e tudo. E o que acontece? A gente não quer, né, esses pontos aqui do meio, porque igual eu comentei antes, esses pontos do meio, eles estão dando alturas que não são alturas que a gente quer, né? Então, por exemplo, se eu clicar nesse ponto aqui, tá aqui, 2,7629 metros. Né? Não, a gente não quer esse ponto, né? Pra gente não faz sentido isso. Então, eu vou selecionar todos os pontos aqui que estão dentro da plataforma e vou apagar eles. Vou deletar mesmo, pode deletar. Eu quero confirmar se eu apaguei todos mesmo. Apaguei. Fala que o Darcy está apresentando, fala que sim. Eita, calma, não tá dando para ver a apresentação? Não, aqui para mim tá. É que acho que talvez não selecionou, não apareceu para a pessoa. Como assim? Ó, aqui eu consigo ver a sua tela. Uhum. Mas às vezes, na hora que você apresentou, não apareceu automático aqui. Custa dar travado. Achar e clicar. Pode ser. Luísa, tenta ver se talvez não tenha saído, porque a hora que o Enzo colocou para apresentar, pode ser mesmo que tenha saído. Boa. Deu certo. Aliás, vou repetir, né? A Luísa não acabou não vendo, deixa eu repetir rapidinho. Então, mais uma vez, cliquei no terreno. Vou aqui em editar superfície. Fui aqui para a nossa vista do TE. Selecionei todos os pontos que estão dentro da plataforma e deletei. Aí, não se deletei todos mesmo. Deletado. Aí agora eu vou inserir nosso ponto. Clico aqui em colocar ponto. Clico aqui na matriz. Opa, perdão, primeiro tem que colocar o ponto, né? Clica aqui em colocar ponto. Aí vou colocar aqui o ponto aqui no cantinho, né? Entre essas duas aqui linhas, que é o ponto extremo da nossa plataforma. Vou ver se está tudo certo com o ponto, tudo certo. Clico aqui no ponto, clico na matriz. Vou colocar as configurações que eu comentei, né? Que a gente não quer fazer grupo. A gente quer um total de 20 pontos, né? E do último. E aí eu vou clicar no primeiro ponto, que é o ponto do extremo esquerdo, e clico no último, que é o ponto do extremo direito. E temos aqui a nossa
nossos 20 pontos criados. Deu certo todo mundo aí, gente? Dá um tempo pra galera fazer. Sim, sim, vou dar. Nossa, nós tá velho, né, Márcio? Costas começa a doer e tudo. Tá estralando aqui. Ah, boa, boa. Deu bom tá, já então, né? Pode seguir, gente? Vou seguir que qualquer coisa manda mensagem, não tem problema. Tá. Fechou. Aí, o que acontece? A gente meio que tem que seguir essa mesma lógica para os outros pontos também, né? Só que antes disso, eu pedi para vocês fazerem uma pequena alteração. Qual que é essa alteração? A gente colocou o ponto aqui na altura 0, né? E eu não sei se vocês lembram também, mas o que acontece? O zero nosso, né, é aquele zero do... Deixa eu até abrir só a vista de corte aqui para vocês verem. É esse zero aqui, né, do nosso nível térreo que a gente criou. E o que acontece? Quando a gente for criar os pisos eles vão ser criados também nessa altura 0, né? Ou seja, né, o terreno vai ficar no mesmo nível do nosso piso que a gente criar, e ele, inclusive, agora está no mesmo nível da plataforma, né? Então, se a gente for bater o... É que aqui não dá para ver na plataforma porque a gente está no modo edição, né? Mas se eu der um concluir aqui, só para vocês verem, nossa plataforma aqui vai estar no mesmo nível do terreno. E a gente não quer isso, não é assim que ficam as coisas, né? Não é isso que a gente quer. Então, como que a gente conserta isso, né? A gente vem aqui em... Opa! A gente vem aqui na vista terra, do terreno, perdão. Vamos selecionar todos esses 20 pontos que a gente criou. E aqui em elevação, ó, tá vendo? A gente tem duas opções de onde alterar essa elevação. A gente tem tanto a opção de alterar aqui no menu de propriedades, quanto aqui em cima também, ó. Pode ser qualquer um dos dois, tá? Não tem problema. Eu vou falar para ele abaixar 5 centímetros. Eu quero que esses pontos fiquem abaixo 5 centímetros. Como que eu faço isso? Eu vou dar um menos 0,05. E aí, gente, o Revit trabalha com ponto, tá? Então tem que ser com ponto mesmo, assim. Não, infelizmente. No N, né? Sim, sim. Fechou? Deixa eu até mostrar para vocês a plataforma. Não estranha esse terreno aqui no meio não, viu, gente? Porque, tecnicamente, eu já deletei. É que eu dei Ctrl Z lá aquela hora e ele acabou voltando. Mas aí ele ficou um pouquinho abaixo, que é do jeito que a gente quer mesmo. Certo? Depois eu deleto ele rapidinho. Essa parte aqui. Deixa eu voltar para a edição, tudo. Agora, gente, vamos fazer o mesmo para as outras partes, né? Sim, se eu quiser fazer isso de um jeito um pouco mais rápido, né, eu posso vir aqui selecionar esses 20 pontos. Vou dar um Ctrl C, né? Opa! Não pode, no caso não pode, porque é um ponto. Então a gente tem que ser ele mesmo, verdade. Como é um ponto, ele não deixa, faz sentido. A gente vem aqui e seleciona na mão mesmo, então, gente. E aí, para selecionar direto, sem ter que ficar colocando, a gente insere e depois altera a altura, né? A gente pode direto já inserir esse ponto, porque a hora que a gente clica, ele vem aqui a opção para a gente mudar a nossa elevação. Então, eu vou colocar aqui menos 0,05. Vou clicar aqui no extremo oposto, né, o extremo baixo esquerdo, clico no ponto, clico em matriz, int, clico no primeiro ponto. Nesse caso não é o último, né? Tem aquele pequeno porém. Eu vou ainda manter os 20 pontos, não tem problema, mas eu clico até o final do nosso terreno, tá, gente? Lembre-se disso. E acaba um pouquinho antes. E deixa eu só confirmar. Beleza. Vou fazer o mesmo, né, com as partes verticais aqui, né, essas duas extremidades verticais da nossa plataforma. Aí eu clico no ponto, clico em matriz. Nesse caso, se eu for checar certinho as medidas, tem por volta de 15 metros. Então, nesse caso, eu vou usar 15 pontos. Clico no primeiro, clico no último. E aí, criei os pontos. Vou fazer o mesmo aqui do lado direito. Clico aqui, aqui. Lembra que termina um pouquinho antes, né? Vou dar um ok. Aí eu vou esperar um tempinho para todo mundo fazer também, tá, gente? Vou dar um tempinho aí. Pra gente continuar.
Pode continuar, gente? Todo mundo colocou os pontos? Bom, vou dar continuidade então. Ainda dentro da edição, vocês vão perceber uma coisa um pouco esquisita ainda, né? Aqui do lado esquerdo ficou um terreno gigantesco aqui, assim, né? Tudo. E a gente não quer isso, né? Assim, ficou um pouco inviável, assim, um pouco ruim. Como que a gente pode consertar isso? Simples, né? Aqui na vista 3D mesmo eu vou consertar isso. Eu vou selecionar esse ponto. Vou colocar aqui uma elevação de menos 0,05 e fazer o mesmo com esse ponto aqui também. E esse aqui, né? Opa. Aqui seria interessante a gente criar um outro ponto aqui, né? Ó, tá dando para ver? Uhum. Então, eu vou criar um outro ponto aqui também. Menos 0,05. Criar um ponto aqui no cantinho. E beleza. Pronto. Aqui na direita eu vou deixar assim mesmo, não tem problema. Enfim, né, temos agora, de fato, a nossa configuração de terreno, né? E isso traz até alguns questionamentos aí para esse projeto, assim. Ah, teve alguma pergunta? Qual parte chanfrada com os pontos? Se diz essa aqui ou aqui? Ah, fora do terreno? Eu selecionei, o meu último ponto, no caso, quando eu selecionei bem aqui na extremidade, ó. Eu não cliquei aqui, né? Porque se a gente clicar aqui, né, ele vai acabar realmente criando pontos fora do terreno, que né, o hatch vai achar um pouco esquisito. Então, para certinho onde a gente parou o terreno. E aí, ele já cria na extremidade, que é o que a gente quer. Pode, manda bala. Compartilha aí. Você criou pontos com elevação de 2 metros, provavelmente. Quer ver? Clica num desses pontos aí, vamos ver. Boa, ó, a elevação está com 2,74. Pode selecionar todos? Boa, isso aí. Seleciona todos, aí joga aí para menos 0,05 e dá uma checada lá. Boa. Aí deleta os pontos ali de baixo, né? Acrescenta outro, tudo, para consertar só essa parte do terreno. Ah, deleta não, perdão, né? Só clica neles e altera a altura. Nesses pontos do extremo ali esquerdo. Esse daí mesmo. Mas aquela quinta parede... A quinta parede? Como... Eu não sei se eu entendi, Sofia. Aliás, quer compartilhar a tela também, Sofia? Para ficar mais fácil? Pode colocar menos 0,05 também, viu? Nesse caso, a gente só está ajustando os extremos para ficar um pouco melhor a nossa modelagem, viu? Nesses pontos. Pode... Ô, Sofia, pode compartilhar a tela, manda bala. Ah, Arthur, também não esquece de criar ali nas verticais os pontos, tá? Também, tá? Eu tô vendo ali que tá faltando. Tá vendo isso? Ah, tá, perdão. Você compartilhou a tela, Sofia? Acho que não tá aparecendo aqui. Imagina. Deixa eu ver, tá aparecendo aí, Márcio? Ah, agora começou a carregar. Boa, tô vendo. Consegue na vista 3D? Tipo, eu tava falando aqui, ó. Ah, esse aí? Boa. É o que acontece. Essa parte. O que a gente vai fazer aqui? A gente você pode, se você quiser, inserir pontos aí também, inclusive é uma boa, é interessante. No caso, como a gente tem 2 pontos na extremidade da linha, provavelmente ele já está entendendo que essa ligação vai ser na altura menos 0,05, né? É até legal dar uma checada, é um bom ponto, inclusive, muito bom.
E aí, no caso aí não vai ter terreno também, né? Tem esse pequeno pontinho. Mas como já tá os dois pontos ligados, ele provavelmente já deve estar entendendo que é menos 0,05. Se não, se você quiser criar ponta aí também, mas aí é bem na extremidade, né? Mas pode criar também. Mais boa. Fechou. Vou seguir aqui então. Tá. Então, deixa eu só fazer um pequeno conserto, porque com vocês eu deletei eu fiz, né, eu dividi a superfície e deletei, só que quando eu fui dar Ctrl Z, eu acabei dando bastante Ctrl Z e ele apareceu. Só vou dividir a superfície aqui rapidinho de novo. E aí quem vai assumir vai ser o Márcio com a parte da inserção das portas, tudo certinho. Deixa eu vir aqui. Beleza, gente, é isso. Então a gente tem a plataforma, então a gente tem tudo que a gente precisa agora, essa é a base. Modelar terreno é um pouco complicado, assim, então agora a gente vai entrar com uma parte um pouco mais leve, assim, que é a parte de inserir parede, tudo, e aí fica um pouco mais tranquilo. Então eu vou parar aqui a câmera para o Márcio entrar, mas obrigado, gente, eu vou voltar no terceiro dia, provavelmente, tudo, e aí o Márcio entra no quarto, e é isso. Oi, gente. Boa noite. Agora eu vou seguir aqui, então. Já tá compartilhando? Já tá, né? Perfeito. Bom, galera, o que eu vou fazer agora aqui com vocês? Agora eu vou trabalhar em cima de parede, beleza? Então, o que eu vou pedir? Primeira coisa, eu vou pedir aqui para vocês fecharem o que vocês têm aqui de terreno. A elevação norte também não é necessário agora. E aí eu vou abrir aqui, ó, o térreo, tá? Então eu vou pedir para todo mundo fazer o mesmo, abrir a vista, a planta do térreo aí, fazendo o favor. Uma coisa, deixa eu só ver se já não tá. Tá, só uma coisinha que duas coisas que eu queria fazer de um acertozinho aqui, para facilitar um pouquinho. Primeira coisa, vocês estão percebendo, eu não sei se isso está acontecendo com todo mundo ou se está só acontecendo para mim, mas ó, para mim, quando eu passo o mouse aqui em cima do DWG, tá vendo? Ó, ele está selecionando DWG, né? Então, o que eu quero fazer? Eu quero colocar um esquema aqui para garantir que, sem querer, por algum motivo, esse DWG saia do lugar. Então, eu vou clicar aqui em cima desse meu DWG e vou clicar aqui, ó, nesse símbolo chamado fixar, que tem o atalho PN, tudo bem? Quando eu faço isso, percebam até que apareceu um pinozinho aqui, né, na minha planta. Isso está indicando que eu consegui fixar o meu DWG, então ele não vai se mover, ó. Eu posso até tentar, ó, que ele vai me dar erro aí, ó, não é preciso mover o elemento. Perfeito? Então, se alguém tiver aí com a mesma situação, que não tiver pinado já, por algum motivo, recomendo fazer isso, que é bom para a gente não perder a localização. E uma segunda coisa que eu vou fazer, é algo bem simples, eu vou vir aqui, ó, bem no meu canto inferior direito, vocês estão vendo que tem algumas opçõezinhas aqui, né? E tem uma opçãozinha chamada selecionar elementos fixados. O que isso daqui me faz? Quando eu clico nele, percebam que quando eu volto a passar o mouse aqui em cima da minha planta, né, em cima do meu DWG, eu não consigo mais selecionar meu DWG, tá? Para que serve esse elemento? Justamente para isso. Quando eu trago um link de DWG, ou até mesmo se eu quiser trazer um link de um Revit da vida, tal, e eu tiver pinado esses elementos, o Revit fala assim, tá, então, nesse caso, você não vai querer selecionar eles, você não vai querer mexer neles, né? E isso facilita quando a gente está querendo selecionar algum elemento específico aqui. Às vezes eu fico brigando com o mouse, não, eu quero selecionar essa parede aqui, eu quero selecionar a janela, e aí ele fica pegando DWG. Então, vou fazer essas duas coisas aqui para facilitar para mim. Deixa eu ver aí, galera, tranquilo? Deu para entender? Alguém quer que eu repasse isso daí? É algo bem rápido aí, só para a gente... A segunda parte? Tá. A segunda parte é aqui, ó. Quando eu pinei, fixei, né, o meu DWG, que eu cliquei aqui,
eu simplesmente vim aqui, ó, no canto inferior direito e cliquei nessa opção aqui de selecionar elementos fixados, tá? E aí apareceu um xizinho aqui, inclusive, né, que está dizendo o seguinte: você não consegue selecionar elementos fixados mais. Então eu passo o mouse aqui, eu não consigo mais pegar meu DWG. Deu para entender agora? Pegou? Ou se quiser eu explico de novo, não tem problema. Deu? Tá. Show. Que isso. Outra coisinha, o André ele tem um hábito aí de trabalhar com ponto, né? Você viu que ele falou para vocês, galera, aqui no Revit eu vou colocar menos 0.05. Eu tenho o hábito de trabalhar com a vírgula normal, tá? E aí vocês vão me perguntar, tá, onde que a gente pode mexer para configurar isso? Então, lembra que ele mostrou para vocês do atalho UN? Digita literalmente UN, aí no teclado vai aparecer aqui as minhas unidades de projeto. Né? Nisso aqui, ó, se você vier aqui embaixo, ó, símbolo decimal ou agrupamento D, vocês vão perceber, né, que ele está separando, por exemplo, 123.456.000, né, em vez de ser ponto tá como vírgula, e o ponto está separando decimal. Eu vou pedir para mudar isso. Eu vou clicar aqui na lista, e a segunda opção é ponto vírgula, né, que é o que a gente está acostumado a fazer no nosso dia a dia aí. Então eu vou colocar ponto vírgula, para facilitar para a gente aqui, eu não ficar perdido. E vou dar um OK. Se vocês preferirem trabalhar com ponto, pode manter o ponto, tá? Eu já tenho esse hábito aí, e às vezes quando eu pego um arquivo que está no ponto, eu vou colocar a vírgula, e der erro, eu fico meia hora pensando, pô, mas o que está acontecendo? Aí que eu me toco. Então, é mais isso. Alguém não entendeu essa parte? Tá tranquilo, dá para seguir. Se precisar, eu mostro de novo aqui o N. De boa? Tá. Então vamos lá, né? Então, gente, agora a gente vai trabalhar com paredes, tá? Eu tenho uma colinha aqui do meu lado, então vou sempre olhando ela aqui para ter certeza que eu falei tudo que eu queria. Como que a gente vai inserir paredes aqui dentro do Revit? Primeiro passo, né? A gente está aqui na aba de massa e terreno. Eu vou pedir para todo mundo clicar na aba arquitetura. E aí a gente vai ver logo de cara aqui a opção parede, tá? Então, já vou pedir aí para que vocês cliquem em parede. E aí aqui eu vou pedir para vocês darem uma olhada aqui na minha tela, que eu vou explicar algumas coisinhas, né? Assim que a gente clica em parede, já vem pré-definida uma parede X aqui para gente, no caso veio uma parede genérica de 200 milímetros, tá? Isso a gente vai mudar depois, a gente vai querer trabalhar com outra. Mas o que eu quero mais mostrar para vocês são as opções que a gente tem que selecionar no momento de inserir uma parede. Então, primeira coisa, né? Sempre que a gente vai inserir uma parede, a gente tem duas opções para o Revit entender como que isso vai ser inserido. Ou eu vou inserir para informar uma altura, ou eu vou inserir a parede para informar uma profundidade. Qual que é a diferença? Pensa o seguinte, ó, a gente está no nível térreo, tá, gente? Opa, perdão. Deixa eu voltar para a altura. A gente está no nível térreo, certo? Então, eu estou pensando assim, a minha parede ela vai sair do meu térreo, tá? Ela começa no térreo, a base dela, né, a primeira fiada, e ela vai até onde? Ela vai até, por exemplo, a minha cobertura, tudo bem? Então, aí nesse caso, eu vou informar para ele que eu quero inserir com a altura, certo? Então, o térreo é a minha base, e aí eu vou falar para ele aqui, ó, vou falar, ó, eu quero que a minha parede tenha uma altura até o nível da cobertura, certo? Quando eu faço isso, vejam só que interessante, aqui ó, nos meus parâmetros apareceu altura desconectada 3. Por quê? Porque a nossa cobertura está no nível 3, né? Está em 3 metros. Então, automaticamente ele já fez esse cálculo para mim, então ele já sabe que é isso que eu quero. Beleza. Esse é um primeiro ponto. Gabriel, se eu quisesse inserir por profundidade, eu posso? Pode. Seria o raciocínio inverso. Eu abriria aqui, por exemplo, a planta de cobertura, falaria que eu queria informar profundidade, e aí eu colocava ali, ó, profundidade, e aqui eu escolheria térreo. Então ele sairia da minha cobertura e iria até o térreo, entendeu? Daria na mesma, tá? A parede final que a gente veria,
Então, aí é mais uma questão de hábito. Eu, particularmente, sou um cara que gosta de pensar, ó, vai sair daqui para chegar lá, tá? Então, é um pouco da forma como você raciocina. Ok. Esse é um primeiro passo. O segundo é a gente pensar em linha de localização, tá? E o que vai ser essa linha de localização? Deixa eu pegar aqui uma outra parede como exemplo, que eu acho que vai ser melhor para vocês visualizarem. Vamos ver se ele já tem uma parede boa aqui, senão eu vou ter que fazer. Aqui eu acho que... Fundação de exterior... não tem nenhuma parede muito boa que ele fez, não. Então, eu que vou acabar fazendo com vocês. Vou deixar isso daqui para explicar depois, quando eu tiver criado a parede certinha que a gente vai utilizar, tá? Mas vai ficar mais claro. Cadeia. O que é cadeia? Cadeia se eu selecionar cadeia, eu posso sair fazendo um monte de parede aqui, ó. Sair desenhando aleatório aqui, feliz da vida, fazendo um monte de parede. Se eu não clicar em cadeia, ele vai fazer uma parede e vai desfazer o meu comando ali, certo? Então, eu gosto de deixar o cadeia habilitado, porque eu quero pôr todas as minhas paredes agora. O que é o deslocamento? Deslocamento é o seguinte, ó, o deslocamento está zero, percebam o seguinte, olha uma linha azul que está se formando aqui na minha parede, né? Ela está me mostrando, ó, é esse eixo que eu estou considerando para inserir, tá certo? Então, quando o meu deslocamento é zero, o meu eixo está seguindo exatamente a minha linha de localização, que no caso é a linha central da parede. Quando eu coloco um deslocamento, vamos considerar aqui, opa, deixa eu voltar aqui, ó, colocar um deslocamento qualquer aqui só para vocês verem. 10 centímetros, por exemplo. Percebam, ó, que agora eu desloquei essa linha, né? Então, a minha parede ela está deslocada 10 centímetros da minha linha de localização. Se eu quisesse pôr mais, eu poderia. Vamos supor, vou colocar meio metro aqui, só de brincadeira. Ó, tá certo? Então, é tipo um comando offset lá do AutoCAD, certo? Eu crio essa distância em relação ao onde eu estou clicando para inserir. Raio é somente se eu quiser trabalhar com uma parede circular, que não vai ser o nosso caso aqui hoje, mas aí eu informo o raio e faço o círculo. Status da união, permitir ou não permitir. Como assim? Ó, vamos supor que eu fiz uma parede aqui, uma outra aqui, uma outra aqui, uma outra aqui, tá? No final das contas, todas elas estão conectadas. Quando eu passo o mouse em cima de uma e clico no botão Tab, o meu Revit fala, ó, tá tudo aqui onde uma acaba, a outra começa, eu estou entendendo que elas estão conectadas. Se eu não tiver permitindo o status da união, eu vou colocar não permitir, eu vou fazer as mesmas 3 paredes aqui, ó. Percebam, olha, até o desenho muda, tá vendo? Ó? Então essa daqui vai e começa e termina aqui. Aí a outra começa sem estar conectado com ela, tá certo? Então eu tenho paredes, entre aspas, independentes. Vou até mostrar aqui no 3D, ó. Tá vendo que ele não junta, né? Agora, quando elas estão unidas, ele mesmo já completa o traçado ali, né? Ele já fala, ó, acaba aqui, mas essa daqui vai começar junto da outra e tal. Então, essa daí são as opções. Como é que nós vamos pegar para inserir isso aqui? Deixa eu deletar todas as coisas que eu criei aqui para mostrar para vocês, senão vai ficar bizarro. E a gente vai trabalhar, vou clicar aqui de novo em parede, a gente vai colocar altura, a gente vai colocar cobertura, a linha central a gente muda depois, deslocamento 0, deixa o cadeia ativado e deixa status da união permitir. Tudo bem? Porque aí a gente vai colocar no nível correto, né, com a altura correta que a gente quer. A gente vai poder pôr mais de uma parede por vez, não vai ter nenhum deslocamento, que a gente vai colocar exatamente no centro aqui da parede do DWG. Não precisa de raio, porque vai ser tudo em linha. E a gente vai permitir que o Revit entenda que está tudo conectado. Tá, vamos lá. Até aqui, galera, essa explicação foi de boa. Vocês querem que eu retome alguma coisa? Porque aí agora eu vou começar a editar a parede que a gente vai utilizar. Se alguém ficou com dúvida, pode perguntar. Beleza, vou considerar aqui que tá ok. Qualquer coisa vocês podem voltar aí e perguntar. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou clicar aqui em editar tipo. Eu vou fazendo bem devagar, tá? Eu vou narrando que aí agora, se vocês já deixaram tudo aqui do jeito que eu falei, ó, altura, cobertura, linha central, depois a gente muda, né?
a cadeia ativada, deslocamento 0 e permitir. Aí agora continuem aqui comigo, vamos fazendo junto. Eu vou clicar em editar tipo. E aí vai abrir essa aba aqui de propriedades do tipo, né? Como assim tipo? É o tipo da minha família. No caso, a minha família é uma família chamada parede básica. Um dos tipos que existem é esse tipo genérico 200 milímetros, tá bom? Mas eu não vou editar em cima desse tipo, eu vou criar um novo tipo, tá? E aí eu vou editar esse novo tipo. Então, como que eu vou trabalhar com isso? Eu vou clicar aqui em duplicar. Aí ele vai pedir para eu colocar um nome. O nome que eu tinha planejado para colocar aqui com vocês é, ó, parede de alvenaria, aí tracinho aqui, 15 cm, 15 centímetros. Ok, tá? Beleza. Então agora eu tenho um novo tipo com esse nome que eu acabei de inserir e eu vou editar ele. Até aqui tá beleza, gente, de boa. Eu vou indo bem devagar aqui para todo mundo pegar. Mesmo que não tiver com duas telas aí. Beleza. Show! Aí agora, gente, tem vários parâmetros, né, que a gente poderia editar aqui. Eu não vou querer trabalhar editando todos eles, porque não é tão necessário assim. O que me importa aqui agora é vir nesse parâmetro chamado estrutura e clicar aqui em editar. Tá bom? Então eu vou pedir para que todo mundo faça o mesmo. Clica em editar e a gente vai para uma nova janela. Que janela é essa, Gabriel? Bom, essa daqui é a janela onde eu vou especificar o que tem dentro dessa minha parede, né? Quais são as camadas que compõem essa minha parede. Então, eu vou pensar aqui num tipo de parede que é bem simples. Um tipo de parede que eu tenho o famoso reboco, chapisco, vem o meu tijolinho ali no meio, tá? E aí depois chapisco o reboco novamente, tá? Então, são 5 camadas que ela tem. Eu vou informar qual é o material de cada uma dessas camadas, vou informar a espessura de cada uma dessas camadas, tá bom? E a ordem em que elas vão ficar. É isso que eu vou criar aqui dentro desse menu, tá bom? Por padrão, ele já veio com uma camada criada, tá? Que é uma camada de estrutura, uma camada estrutural, que não está com o material definido aqui, então a gente vai mexer nisso, e com uma espessura de 20 centímetros, tá bom? Eu não vou trabalhar com isso, eu vou considerar que a gente está trabalhando com tijolos, aí, né, com blocos de 11 centímetros e meio. Beleza? Se alguém pensar assim, Gabriel, por que você está considerando 11 centímetros e meio? Primeiro, considerando que as paredes do nosso projeto de arquitetura aí vão ter 15 centímetros, aí eu estou considerando que a gente vai usar um bloco de 11 centímetros e meio, que é um bloco comercial, e depois estou considerando aí que a gente vai ter um tantinho de chapisco e reboco que, somando tudo, vai dar os 15 centímetros. Tá? Então, eu colocando aqui isso, percebam que, uma coisa legal, o Revit ele vai somando as espessuras que eu tenho de todas as camadas. No caso, eu só tenho uma de 11 centímetros e meio, então a espessura total que ele está me informando é de 11 centímetros e meio. Quando eu for inserindo as próximas, ele vai atualizando esse valor. Tá, essa primeira camada de estrutura, eu vou modificar o material dela. Então, deixa eu só aumentar um pouquinho essa janela aqui para ficar maior para a gente ler. Tá? Então, essa camada de estrutura, eu vou vir aqui, ó, onde está escrito por categoria. Se eu vier aqui no cantinho direito e clicar, vão aparecer esses 3 pontinhos e abre uma nova janela. Até aqui, beleza, galera? Alguém se perdeu? Alguém está precisando de ajuda? Podem ir falando aí. Tá, beleza. Considero que tá safe. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou descendo. Aliás, eu posso até pesquisar aqui. Eu quero pesquisar um material que eu peguei aqui para a gente utilizar, que é de tijolo. Então, eu vou pesquisar aqui. Eu digitei TIJ, né? Já apareceu aqui para mim tijolo comum. Vou clicar nele, tá? Clico só uma vez mesmo nele aqui. Eu só vou fazer uma coisa, ó. Aqui sai da aba identidade, clica na aba gráficos e vem aqui em utilizar a aparência de renderização. Tá bom? Gabriel, o que é esse negócio de aparência de renderização? Esse negócio aqui é para que quando a gente visualizar no nível de detalhe alto aqui, utilizando as cores reais, né? Uma visão realista,
a gente vai verificar exatamente a cor desse material, né? A cor que já foi pré-definida do Revit, com o detalhe, né, que o Revit já colocou aqui para esse material e tudo mais. Quando eu não habilito isso, ele vai só me dar a cor sem considerar os detalhes desse material, tá certo? Então, para eu deixar uma vista mais realista, e quando a gente fala de arquitetura, né, essa vista é algo que impressiona o cliente, então é sempre legal a gente trabalhar com a aparente renderização. Ah, Gabriel, tem algo de ruim nisso? Tem. O seu computador ele vai precisar trabalhar com maior processamento, mas não é nada tão absurdo assim. Então, eu seleciono aqui e vou dar o meu OK, tá? Então, dando esse OK, ó, percebam que eu voltei para a minha janela inicial de montagem, né? E aí eu tenho aqui agora, ele me informando o material tijolo comum, beleza? Até aí, deixa eu ver aqui, ninguém tá com dúvidas, beleza. Eu vou ir fazendo bem devagar mesmo, tá, gente? Para dar chance para todo mundo. Ok, então já tenho uma camada com material. Vou inserir uma nova camada aqui, então como que eu vou fazer isso? Eu vou clicar aqui nesse botãozinho chamado inserir. E quando eu faço isso, ele já cria por padrão uma outra aqui, no caso uma estrutura 1, tá bom? E o que eu quero que vocês percebam, né? Percebam que tem aqui na linha 1 e na linha 4 está escrito limite do núcleo e limite do núcleo, né? Camadas acima da virada, não sei o que e tal. Tá, ó, deixa eu até aumentar mais aqui que a gente pode ler ele inteiro, né? Ó, camadas acima da virada do revestimento. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que essa linha 1 e essa linha 4, elas separam o que o Revit vai considerar como uma estrutura, tá? Um material estrutural, que no caso a gente está considerando que vai ser o tijolo, daquilo que ele vai considerar como um revestimento. Perfeito? E percebam uma outra coisa aqui também. Outras duas coisas, na verdade, né? Uma, olhem aqui em cima, ó, tá escrito lado externo. Então o Revit ele informa para a gente o que ele considera como lado externo da parede e o que ele considera como lado interno. Ó. Aqui embaixo está escrito lado interno, certo? Por que isso é importante? Se a gente está pensando em fazer paredes que tenham materiais diferentes, né, camadas com espessores diferentes, por exemplo, eu quero diferenciar uma parede externa da minha residência das paredes internas. E aí na minha parede externa eu vou ter uma cor e uma certa pintura que eu vou informar lá para o Revit, e a minha parede interna vai ter uma outra cor, certo? Tá, eu olho aqui, né, fico sempre atento qual que é o lado externo para eu colocar o material correto, né, com a pintura correta e tudo mais. Então, é para isso que ele informa isso. No nosso caso, tá, gente, já informo para vocês, todas as paredes vão ser iguais. Então, não tem necessidade da gente ficar com medo de errar isso aqui agora, beleza? O segundo aspecto legal da gente mencionar é esse parâmetrozinho chamado material estrutural. O que é essa parada de material estrutural? Esse material estrutural é o seguinte, eu estou falando para o Revit, se essa parede a gente quiser fazer uma análise estrutural aqui, você vai considerar somente esse material como sendo a estrutura, tá certo? Os outros não são estruturais, certo? Então aqui no caso, ó, a estrutura 1 ela não está habilitada como material estrutural, tudo bem? E de fato ela nem vai estar aqui dentro do núcleo, ela vai estar fora como um revestimento. Então isso está correto. Beleza. Aqui, então, no caso, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar minha linha 2, né, que foi a camada que eu acabei de inserir, e vou clicar acima. Quando eu jogo no acima, ela sai do núcleo, né? E agora eu vou informar para ele que é uma cobertura, né? Da minha parte estrutural. E o que eu vou fazer? Aqui em função, perdão, eu vou clicar aqui na lista que vai aparecer e vou selecionar acabamento 1. Beleza? Por que eu vou fazer isso? Porque eu quero que ele entenda que, ó, esse daqui é o primeiro acabamento que eu tenho na minha parede. Ok. Eu vou selecionar um material, então mais uma vez eu vou vir aqui do lado direito, clicar nos 3 pontinhos, vai abrir essa janela aqui. Qual material que eu vou colocar? Eu vou pesquisar aqui, ó, concreto. Vamos ver o que vai me aparecer aqui, ó. Eu vou utilizar desse concreto faixa de areia e cimento, vou clicar em cima dele, vou clicar em utilizar aparência de renderização novamente e vou dar OK. Tá certo? Beleza. Fazendo isso, eu já informei para o Revit o que eu quero. Eu vou informar para o Revit que isso daqui vai ter 1 centímetro, tá? Então, eu vou trabalhar com 0,01, isso.
Eu coloquei aqui espessura de 0,01. Beleza. Vou inserir mais uma camada acima dessa. Então, vou clicar aqui no 1, ó, e vou clicar novamente em inserir. Ao fazer isso, vai aqui para cima, tá? Vai criar uma nova camada. Essa nova camada eu vou colocar como acabamento 2, tá? Que eu quero informar para o Revit que esse é um segundo acabamento. Eu vou colocar um material, vai ser o mesmo material, tá, gente? Eu vou considerar também como concreto, faixa, cimento, areia. Vocês vão falar, mas Gabriel, chapisco e reboco devem ter traços diferentes. Sim. No caso aqui, para a gente, isso não vai fazer muita diferença, tá? Mas eu posso informar isso em algum outro parâmetro, eu posso deixar essa informação descrita em algum outro lugar depois se eu quiser. Mas no caso aqui eu não vou me preocupar muito. Então, no caso eu vou deixar o mesmo material mesmo, sem grandes mudanças. A única coisa que eu vou colocar uma espessura aqui de 0,0075, tá? Beleza, um pouquinho menor aqui. Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Pensando agora no lado interno. Então, deixa eu clicar aqui em inserir. E eu vou agora pedir para ir para baixo. Então, veio uma para baixo, veio outra para baixo, tá? Já está aqui no limite do núcleo. Vou clicar em acabamento 1. Vou clicar aqui para selecionar material, colocar exatamente o mesmo. Vou dar OK. Espessura 0,01. Beleza? Deixa eu dar OK aqui. Isso. Deixa eu só ver se ninguém perguntou nada. Galera de boa, tá? Acho que todo mundo já deve estar pegando aí o raciocínio. Eu vou clicar de novo aqui na linha 6, vou clicar em inserir, clicar abaixo, colocar aqui acabamento 2, colocar concreto, faixa de areia, cimento, já está com aparência de renderização, vou dar OK. E aqui a espessura de 0,0075 e boa, beleza? Ah, Gabriel, tem alguma forma de eu visualizar como que isso está ficando? Tem. O que a gente pode fazer? Estão vendo que aqui embaixo tem um parâmetro chamado visualizar? Na verdade é uma opção, né? Não é um parâmetro. Então, se eu clicar nela aqui, ó, tcharam, ele mostra para mim como que está a minha parede. Tá? Se eu posso até dar um zoom aqui. Então, aqui no meio ele está me mostrando o tijolo, depois a primeira camada que seria aqui o chapisco, depois a camada do reboco. Mesma coisa aqui embaixo, certo? Ah, Gabriel, mas chapisco e reboco estão exatamente com a mesma imagem e tal? Sim, porque a gente pôs o mesmo material, tá certo? Eu poderia mudar, mas eu quis deixar o mesmo. Então, é isso. Tendo feito todo esse processo, galera, vou pedir para vocês darem OK. Ah, um ponto importante antes, perdão. Quero conferir se eu realmente estou com 15 centímetros aqui, ó. Olha a espessura total, né? Ele está somando todas as espessuras e está me dando aqui. Então, tá com uns 15 centímetros. Ótimo. Não precisem se preocupar com o resto aqui agora, tá, gente? As outras opções a gente praticamente não usa. Então, eu vou só dar um OK aqui. Boa. Dei esse OK? Legal. Ah, então já posso dar OK novamente? Pode dar OK novamente, tá? Que aí a gente já tem a nossa parede pronta. Só tem uma questão que eu gostaria de mostrar para vocês ainda antes de inserir, que é o quê? Quero só mostrar para vocês, lembra que a gente falou um pouquinho de que BIM é informação e que não sei o que e tal? Pois é, um exemplo de informação que pode ser interessante de eu inserir no meu projeto, ou no meu modelo aqui no caso, é um parâmetro aqui de descrição. Eu descrever o que é essa parede, certo? É até uma prática relativamente comum a gente deixar essa descrição aqui bem bonitinha. Então, no caso, eu vou adicionar uma descrição para essa parede aqui que a gente criou. Eu escrevi assim, ó, parede de alvenaria com chapisco e reboco sem pintura de 15 centímetros. Bom, então, é isso que eu adicionei aqui. Vou dar, agora sim eu vou pegar e dar OK, beleza? Então, show de bola. Agora eu tenho a minha paredinha aqui toda bonitinha. E é isso. E agora eu vou explicar para vocês o que é essa tal da linha da localização, tá? Agora que a gente já criou os materiais, eu acredito que dá para a gente explicar de uma forma mais clara. Vou criar uma parede aqui qualquer, tá? Só para vocês visualizarem, até criar aqui fora. Primeiro eu estou com a opção linha central da parede. Então, quando eu for clicar, quando eu for inserir essa parede, ele vai considerar, né, que os meus cliques definem justamente o centro dessa minha parede, tá? Ó, tá vendo que a linha azul aí, ela tá exatamente no centro dela. Então, beleza, cliquei. Deixa eu só fazer uma coisa para melhorar a visualização de vocês.
Deixa eu trocar aqui, ó. Posso deixar um para sempre por enquanto. Vou só aumentar para visualização alta e vou colocar um sombreado, tá? Que aí a gente consegue enxergar melhor as camadas, tá vendo que a gente tem? Poderia até deixar também, se eu quisesse, cores consistentes, ou até o realista aqui. Aqui o realista ele vai consumir um pouco mais de processamento, aí eu não sei se vai dar ruim, mas ó, tá vendo que o realista ele dá muito a visão do material, né? Porque tá com aparência de renderização. Agora eu vou voltar aqui no sombreado mesmo para pesar um pouco menos. Então, ó, eu cliquei aqui, eu tô vendo as camadas lá que eu defini para a parede. Beleza. Vou criar uma nova parede, gente, utilizando o segundo comando, que é a linha central no núcleo. Ué, Gabriel, vocês vão perceber o seguinte. A hora que eu clico aqui, ele dá ainda na linha central da parede. É a mesma coisa? No caso dessa parede, é. Por quê? Porque ela é uma parede simétrica, né? Os dois lados. Então eu tenho exatamente a mesma quantidade a mesma espessura ali dos meus revestimentos dos dois lados é igual. E o meu centro aqui também, consequentemente, tem um único material e também acaba sendo simétrico. Mas imagina uma parede onde eu crio uma camada aqui de revestimento, que por um acaso eu falo que é de 2 centímetros, aí vem o meu núcleo, tá? O meu tijolinho aqui bonitinho, e depois eu tenho uma outra camada de revestimento que é de 1 centímetro. Essa linha central do núcleo, ele não vai pegar o centro da parede, ele vai pegar o centro do núcleo, tá certo? Então tá um pouquinho aqui para baixo, e aí ele vai desenvolver essa linha. Ok, vamos fazer uma outra parede aqui, utilizando face de acabamento. Aqui que a coisa muda um pouco, porque ó, vou clicar aqui, vou dar um zoomzão, para vocês verem, e olha só como que ele está criando. Então, percebendo que ele está gerando a linha azul em cima da face do meu último acabamento ali, né? Lá em cima do meu acabamento. E ele está, no caso, pensando na face de acabamento externo, né? Lembra da linha externa que apareceu lá quando a gente criou a parede? Então é isso. Então cliquei, criei a parede utilizando dessa opção. Aqui tem a fase de acabamento interno, então vai acontecer o oposto, né? Do outro lado, no caso. Então ele está pegando a linha interna de parede e está criando aqui para mim também. Então, beleza. E eu tenho ainda a face do núcleo. O que é a face do núcleo? Entre os meus revestimentos e e a minha estrutura, né? O meu núcleo ali. Então, ó, como vocês podem ver, a linha azul está entre os dois. No caso, está na linha externa e embaixo eu posso fazer com a linha interna. Beleza? Gabriel, por que o Revit dá tanta opção de inserção assim, né? Pensando na linha? Porque muitas vezes tem projetos que as pessoas especificam justamente como chama? O revestimento, e aí fica mais fácil eu inserir usando a linha do revestimento que vem no meu DWG. Tem gente que especifica mais pensando na linha central do núcleo, tem outros casos que é a linha central da parede, então o Revit já pensou em todas essas opções. Qual que a gente vai usar aqui? Vamos trabalhar com a linha central da parede mesmo, beleza? Tendo isso, gente, agora é uma questão da gente pegar para inserir de fato. Então, vejam só, eu vou dar um zoomzão aqui, ó, e a hora que eu passo o mouse aqui em cima, estão vendo que ele já cria umas linhas azuis. Essas linhas azuis indicam o centro do desenho do DWG da parede, tá? E aí, como eu já estou com a linha de central da parede, é só eu pegar, seguir essa linha. Então, eu vou pegar, eu dei um clique lá em cima, venho até aqui embaixo, dou um clique quando eu chegar no meio aqui, né? Na interseção e vertical. Aí eu pego, giro aqui, vou continuar inserindo, vou até aqui, por exemplo, ó. Venho, agora eu desço até aqui, tá? E eu vou fazer esse processo até eu inserir todas as minhas paredes, beleza? Opa, sem querer aqui, ó. Quando às vezes não aparece, dá um zoom um pouco maior, que aí vai aparecer as linhas, tá? Então aí você vem aqui, veio, tal, desce aqui embaixo. Agora aí seguindo o traçado que tem no DWG, entenderam? Agora é só, de fato, a gente inserir. Vou terminar de inserir aqui, gente, aí eu já volto aí no chat para ver se alguém está com alguma dúvida, se alguém se perdeu, precisa de ajuda. Só um minutinho aí que eu já dou uma olhada. Então, mas basicamente, ó, o que vocês estão vendo, né? No caso eu estou colocando mais as externas primeiro, depois eu ponho as internas. Então, é isso, ó. Agora é uma questão de ir seguindo com o meu traçado. Beleza? Cheguei aqui. Pronto, fiz a minha parede externa toda. Vamos olhar no 3D? Ah, que bonitinho. Certo? Então, eu tenho aqui as minhas paredinhas e, no caso, consigo enxergar elas de uma maneira legal.
Deixa eu dar uma olhada no chat aqui. Alguém que está precisando de ajuda, dá um grito aí, a gente conversa. Tá tranquilo, gente? Então, eu vou seguir, ó. Vou terminar de colocar as minhas paredes internas, tá? Então, eu peço para que vocês façam o mesmo aí. Então, no caso... deixa eu ensinar um atalho, dica aqui para vocês, né? Ó. Eu não prestei atenção, peço perdão, não sei se o André já falou disso, mas se não falou, agora eu falo. Eu vou clicar em qualquer uma das minhas paredes aqui, ó, e vou utilizar o atalho CS, que ele fala, significa criar similar. Então, quando eu faço isso, ele pegou aquela minha parede e ele falou, tá bom, você vai querer inserir uma nova parede igual a essa, né? É isso. Então, ele já sai com a minha opção aqui de selecionar. Caso você não queira utilizar desse atalho, você só clica aqui em parede de novo e já vai estar lá a parede básica, a parede de alvenaria 15 centímetros que a gente criou, tá? Então, é isso. Então, eu vou pedir a todo mundo, galera, coloquem as paredes de vocês bonitinhas, tá? Vou sempre pegar aqui pelo centro, vou vir até aqui e boa. Vou deixar mutado aqui, gente, enquanto eu coloco. E aí, se alguém precisar, só chamar aí que a gente conversa. Bom, gente, eu coloquei as minhas aqui. Como que vocês estão aí? Vocês querem mais um tempinho para terminar? Tiver algum problema, deu algum erro? O Revit gosta de dar bastante erro, tá? Então, se tiver algo aí, podem falar. Tudo tranquilo, então? Tudo tranquilo. Beleza. Vou seguir aqui, então, galera. Tá, a gente fez, então, as nossas paredes e já temos, então, elas prontas aqui no nosso Revit. Uma coisa só que eu gostaria de comentar também, voltando um pouquinho naquilo que a gente falou, né? Que BIM não é só Revit, e BIM a gente tem que pensar em processos e tudo mais. E eu mostrei para vocês uma maneira, né, de trabalhar com paredes, que eu acredito que é a maneira que a galera acaba às vezes tendo um maior... Como posso falar? Que a galera acha assim, um pouco mais difícil de criar a parede por conta dessas várias camadas que você tem que criar dentro do tipo e tal. Existe um outro jeito que a gente poderia utilizar, né? Que é trabalhando com cada camada sendo uma parede. Como assim, Gabriel? Eu poderia ter uma parede que é só o tijolo. Então eu coloco lá um tijolo de 11,5 centímetros. Aí eu crio uma outra parede aqui no Revit só para o meu chapisco. Né? Eu coloco lá que é 1 centímetro. Poderia ter uma terceira parede, que ela é o meu reboco de 0,75 centímetros. Certo? E aí, no momento de modelar, né? Eu vou pôr primeiro aqui, modelar tudo certinho a minha parede de tijolo, depois eu modelaria e colocaria, né, tanto na face interna quanto na externa, a minha segunda parede, depois eu faria o mesmo para minha terceira parede. Você vai falar, putz, Gabriel, mas puta trabalho, você está fazendo 5 paredes, né? Você tem que modelar 5 vezes todo esse traçado aí. Existe alguma vantagem nisso? Existe. Quando a gente vai extrair quantitativos no Revit, tá? Aqui no caso da forma como eu coloquei essa parede, ele vai me contabilizar, ele vai me dar informação da parede como um todo, tá? É um pouco chato, às vezes, eu extrair informação de cada uma das camadas dessa minha parede, de cada uma das camadinhas, né, que eu criei do meu revestimento 1, do 2 e tal. E aí, quando a gente está trabalhando com o BIM, né, e a gente tem um dos objetivos do nosso modelo é justamente uma geração precisa de quantitativos, a gente então procura trabalhar com essa outra técnica, que é a técnica que a gente chama de parede cebola, tá bom? É literalmente parede cebola porque você tem várias camadas, várias paredes, né, ali. Agora, quando eu estou trabalhando com o objetivo mais da representação, quando eu estou trabalhando mais com o objetivo de, por exemplo, somente uma coordenação, não estou me preocupando tanto, por exemplo, com o quantitativo, aí eu particularmente gosto mais dessa maneira aqui de trabalhar, tá? Aí você pode até me perguntar, Gabriel, quem que define se a gente vai trabalhar com a parede, vamos mudar a parede do jeito que você me ensinou, ou vamos trabalhar com parede cebola?
Em toda organização, em toda empresa que trabalha sério com um BIM, aí vocês vão ver um BIM Manager, um gerente BIM. Uma das funções, uma das atribuições dele é pensar em como que o processo se dá, né? Como que cada uma das atividades é desenvolvida. E aí ele vai falar, ó, galera, vamos modelar a parede dessa forma, já que o nosso objetivo de BIM é esse, modelar dessa forma fica melhor. Beleza? Então, geralmente, nos lugares que trabalham com BIM, você tem um padrão de modelagem, né? Você tem um documento que descreve isso. Beleza? Deixando aí só mais uma questãozinha para vocês pensarem, né? Quais são algumas temáticas de um processo BIM, né? Quando a gente para pensar. Bom, beleza, gente. Falei disso. Outra coisa que é legal também de falar, caso vocês queiram, eu aqui não vou fazer para a gente ganhar tempo, mas caso vocês queiram, ó, tem um parâmetro chamado função aqui dentro da minha parede, né? E a gente poderia ter dois tipos de parede. Eu poderia ter essa parede aqui, chamar ela de parede alvenaria 15 centímetros exterior, e depois eu duplico, deixo um outro tipo, muito semelhante, né, com essa daqui, só que eu vou chamar de parede de alvenaria 15 centímetros interior. E aí eu mudo esse parâmetro aqui de função para função interior. Eu falo, Gabriel, tem alguma vantagem, alguma necessidade de fazer isso? Aqui para o nosso curso, né, que o meu objetivo é ensinar vocês a modelar, não vamos ter, por isso que eu não vou mexer. Mas, às vezes, quando você vai querer mostrar uma residência, quando você está querendo pensar ou no entorno, ou você está querendo pensar mais dentro do cômodo, pode ser interessante fazer essa diferenciação, que aí facilita no momento, por exemplo, de visualizar. Eu posso criar filtros, né? Quero só visualizar as paredes internas, então eu quero visualizar só as externas, quero tirar os quantitativos só das internas ou só das externas. Então, a gente tem essa opção aí que ajuda a gente, beleza? Eu aqui vou seguir em frente agora e eu vou para piso. Nós temos 20 minutos aqui, dá para começar. Bom, beleza, como que a gente vai fazer esse piso, né? A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, na realidade, é o seguinte. A gente já tem aqui o nível, né, de cada um dos ambientes, pelo nosso DWG, né? Então, a gente tem 0 nas áreas mais padrão, né? E em áreas molhadas, isso muda. A gente tem aqui no banheiro -2, a gente tem aqui na cozinha, né, -1, a gente tem na lavanderia aqui na área de serviço -2. E a gente tem um problema, entre aspas, né, um erro de projeto, que é um dos banheiros está no nível 0. O que acontece, gente? Acontece bastante, infelizmente, a gente pegar projeto realmente e a gente vê inconsistência de informação. Como assim? Nesse caso, tem um banheiro que está em -2 e outro está em 0. E aí a gente para se perguntar, tá, será que não era para os dois estarem em -2 ou os dois estarem em 0? Quem que eu sigo, né? Quem vai me salvar? Então, agora que eu vi que eu esqueci uma parede aqui, gente. Deixa eu matar essa parede rapidinho. Eu venho até aqui e venho até aqui. Uma coisa que eu também não comentei, não se preocupe onde tem parede, tá? Depois, quando a gente for inserir parede, eu vou comentar melhor sobre isso. Mas, por enquanto, não podem passar por cima mesmo, que não tem problema. Tá, deixa eu ver se eu não esqueci uma parede aqui ainda, mas eu acredito que agora não. Então, enfim, voltando para o que eu estava falando, a gente tem que parar para pensar nisso, né? Pô, me parece que eu tenho informações que podem ser divergentes. Um dos dois pode estar errado. O que eu devo fazer numa situação como essa? Aí a gente lembra do princípio do BIM, que é a ideia de trabalhar de forma simultânea, né? E aí, todo tipo de inconsistência que eu encontrar, eu preciso resolver rápido, tá? Eu preciso tomar uma decisão rápida. Então, eu vou lá, converso com o meu arquiteto e falo, ó, eu vi que no DWG você colocou -2 para um, 0 para o outro, qual que é o certo? E aí ele vai te dar a informação. No caso aqui, o erro está nesse 0, tá? A gente teria que considerar isso aqui como -2. Então, eu vou modelar esse piso aqui 2 centímetros para baixo também, igual ao outro banheiro e igual à área de serviço. Beleza? E para esse caso aqui, nós vamos ter 3 tipos de piso. Os pisos que vão ser para áreas padrão, os pisos de áreas frias, tá? E um deles vai ser um pouquinho diferente, que é o da cozinha. Tá bom? Então, somando aí, a gente vai ter 3 tipos de piso. Vamos lá. Como que a gente vai trabalhar com piso então, né, gente? Primeira coisa, a gente vai vir novamente na aba arquitetura. A gente vem até aqui mesmo em piso e a gente vai ver que tem uma setinha do lado aí, né? Vai abrir um drop-down para a gente. E a gente tem várias opções de piso. Eu não vou entrar no mérito do piso estrutural aqui, nem no piso por face, nem do viga de borda, tá? Que isso geralmente a gente trabalha mais em modelos estruturais ou uma modelagem arquitetônica mais avançada. Mas aqui eu vou trabalhar com pisos
arquitetônicos, tá? Então eu vou pedir para todo mundo clicar nessa opção. Abrindo essa opção, então, a gente vem para um modo aqui, né, de criação de limite do piso. E aí eu vou explicar para vocês um pouco quais são as opções que a gente tem para inserir. No caso, a gente precisa explicar de deslocamento, o que seria o deslocamento. Mesma coisa que da parede. Vou colocar aqui, ó, meio metro. Se eu clico aqui para criar uma linha, eu vou fazer aqui bonitinho, qualquer coisa aqui só para... Eu vou fechar aqui. No caso, na verdade, não foi. Tá, porque no caso eu precisava selecionar alguma coisa. Lembrei, tá certo. Então, ó, vou fazer de novo. Vou pegar aqui. Deixa eu colocar um deslocamento. Vou colocar meio metro de novo. Ó, percebam que eu selecionei aqui a opção de criar o meu piso, né? De montar a linha do meu piso, a área dele, utilizando as linhas das minhas paredes, tá? Então, esse comando aqui, selecionar linhas. Daí, quando eu venho com o mouse e venho numa parede aqui, ó, ele pega essa linha que tem lá na minha parede e ele dá um offset de meio metro. Bom? Então, no caso, o deslocamento tem a mesma função que eu tinha mostrado para vocês na ideia da parede. No caso, eu vou deixar 0 mesmo. A gente não precisa disso, tá bom? É a única questão de deslocamento. Se eu clicar aqui em bloquear, tá? A única coisa que vai acontecer é que depois eu não vou poder mudar esse offset, mas para a gente não faz diferença agora. Ok. Temos isso aqui, então. O que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é criar os tipos de piso que eu vou precisar. Então, vou, mais uma vez, né, vou pedir para todo mundo fazer junto comigo. Vou vir aqui em editar tipo, tá? E aqui em editar tipo, vou clicar novamente, como a gente fez anteriormente, duplicar, vou dar um nome, tá, para os pisos. Então, um dos pisos eu vou chamar assim, ó, piso, como que eu coloquei na minha cola aqui? Piso padrão 5 centímetros, piso padrão 5 centímetros, isso, beleza. Tá? Esse vai ser o nome desse tipo que eu vou criar aqui. E aí agora a gente vai mais uma vez, ó, mais uma vez eu tenho um monte de parâmetro aqui, tá? Eu vou ignorar a maioria, vou trabalhar mais com a estrutura aqui e vou clicar em editar. Beleza. Ao fazer isso, a gente vai voltar para uma tela muito semelhante aí que a gente estava na parte de parede, tá bom? Então, isso aqui já é familiar para vocês e a ideia é a mesma, tá? A única diferença é que a gente não está vendo aqui lado interno e lado externo, até porque a gente está falando de piso, né? Então a gente tem em cima e embaixo. É basicamente isso que a gente tem quando a gente fala em piso, tá? Eu tenho aqui apenas uma camada por enquanto, né? Que é a minha camada de estrutura. E o que eu vou fazer então? Essa camada de estrutura, eu já vou colocar até um material aqui para ela. Eu vou colocar um material deixa eu ver aqui, qual que eu coloquei? Coloquei concreto moldado em loco para ela, tá? Então eu venho aqui em concreto moldado em loco, clico aqui em aparência de renderização mais uma vez, tá bom? E vou dar um OK. Legal, consegui fazer isso. A espessura está um pouco grande demais, tá? Eu não quero uma espessura assim tão grande. Eu vou colocar aí 1 centímetro, tá bom? Vamos deixar 1 centímetro aí para essa parte. O que é essa estrutura? O que é esse concreto moldado em loco aí, né, que eu estou utilizando? É justamente o que seria a argamassa, tá? Você vai falar, pô, mas não é argamassa? Por que você usou concreto? Estou só utilizando aqui o concreto mais por uma questão de visualização, tá? Pela imagem que eu vou ter. Mas, se eu quisesse, eu poderia criar aqui um material chamado argamassa, especificamente, para colocar. No caso, eu estou utilizando mais os materiais que são padrão do Revit, tá? Então, como não quis mudar nada, já cliquei aqui no concreto moldado em loco, que tem uma aparência semelhante ao que eu quero. Beleza. Concreto moldado em loco, espessura de 1 aqui, tá certo. Agora eu vou criar duas camadas. Uma que vai estar acima, tá? Que vai ser o meu piso, tá? O meu piso cerâmico ali no caso, ou no caso eu vou trabalhar com madeira, tá? Então, eu vou vir aqui em função, vou trocar essa função aqui, vou considerar para acabamento 1. E aqui em material, eu vou alterar esse material. Qual que foi que eu pus aqui na minha cola? Eu coloquei... Tá. Deixa eu ver se eu acho aqui que pelo nome não é madeira, porta, não é.
Telhado. Deixa eu achar ele aqui. Carpete não é carpete. É parecido com carpete, mas... Madeira, forração... Piso de carvalho. Pronto, achei. Então, se quiser facilitar para vocês, né? Pesquisa aí como piso de carvalho. Beleza, vou pegar um piso de carvalho, então, vou colocar mais uma vez a aparência de renderização nele, vou dar o meu OK aqui. Ah, não, perdão, gente, não vou dar OK ainda. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma edição aqui e eu vou acrescentar uma coisinha que vai ser um detalhe. Como assim um detalhe? Um detalhe para eu visualizar um pouco melhor esse piso. Se eu não... Estão vendo que aqui está escrito primeiro plano, né? Está escrito aqui, ó, padrão de superfície, primeiro plano, e aqui tem padrão. E esse padrão está como nenhum. O que isso significa? Que a única coisa que ele vai me mostrar lá no modelo é simplesmente esse material, tá certo? E mais nada. O que não tem problema, na realidade, tá? A gente poderia deixar assim. Mas, vamos dizer que eu queira fazer um projeto da paginação dos meus ambientes, tá? Eu quero mostrar certinho, colocar lá na minha planta, ó, eu vou ter um piso que começa aqui, nessa parede, e aí ele vem dessa daqui, aí você põe aqui em cima, depois você vem para cá, tal, tal, tal. Nessa parede aqui você vai cortar o piso, tá? Porque não temos comprimento suficiente aqui no espaço para colocar o piso inteiro. Então eu quero fazer esse projeto. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com um padrão de superfície, aqui em primeiro plano mesmo, eu vou clicar em padrão, tá? E aí vai abrir essa janela aqui para mim. Com essa janela, o que eu vou fazer? Eu vou mudar o tipo de padrão, vou clicar aqui em modelo. E aqui em modelo, tá? Você vai me perguntar qual que é a diferença de desenho e modelo. No desenho, eu só literalmente vejo um desenho que representa esse meu piso. Quando eu quiser, por exemplo, gerar uma documentação aqui de todo o meu modelo, né? Quero criar arquivos DWG com base no meu modelo, vai sair lá no meu desenho um padrão aqui que eu estou colocando, tá? Agora, aqui no meu modelo do Revit, eu não vou visualizar isso. Eu não vou conseguir enxergar essas figuras aqui, nessas imagens que está aparecendo aqui para mim. Quando eu venho em modelo, aí sim eu consigo enxergar no meu modelo, tá? E não só isso, eu posso até editar, que é justamente uma coisa importante quando a gente está pensando em paginação. Então, eu vou vir aqui em modelo, vou descer até tábua de madeira larga e vou dar um OK. Beleza? Então aí eu tenho sim certinho o piso de carvalho que eu quero utilizar. Aparente renderização, primeiro plano padrão, né, com o modelo de tábua de madeira longa. Deixa eu ver, galera, tá todo mundo até aqui OK? Beleza? Tá de boa? Beleza? Show, valeu, Vitor. OK, então eu vou dar OK aqui. E agora eu ponho a minha espessura, tá certo? No caso, estou considerando uma espessura de 5 milímetros. Então, 0,005. OK. E agora eu vou inserir uma camada lá embaixo. Então, eu vou dar um inserir. Vou colocar aqui abaixo uma vez, abaixo duas vezes. Tá? Então, ele ficou abaixo do limite do núcleo. Aqui não vai ser uma estrutura, tá? Aqui eu vou considerar como um substrato. Por quê? Porque essa daqui seria uma camada de regularização que eu faço, tá? Para deixar... Eu jogo lá, tipo, uma espécie de um concreto, uma argamassa, com um traço diferente, mas para eu deixar tudo certinho, niveladinho, para depois eu vir com minha argamassa colante e depois eu trabalhar com o meu piso, beleza? Então aqui eu vou deixar esse substrato. Qual que vai ser o material do meu substrato? Eu vou deixar... Opa! Eu vou deixar concreto, faixa de cimento e areia. Novamente, então eu pesquiso aqui. Faixa de cimento e areia. Já está com a aparência de renderização. Eu só pego e dou OK. Beleza. Qual que vai ser o tamanho dela? Vai ser, aqui no caso, para esse piso que eu estou criando, que é um piso padrão, né, para a grande maioria das áreas, eu vou trabalhar com 3,5 cm, tá? Então, vou ver aqui 0,035. E aí a gente pode ver que a espessura total está em 5 centímetros. E aqui, ó, do lado, assim como da parede, a gente pode visualizar como está ficando esse piso. Beleza? Então, tendo colocado essas configurações aqui, eu vou pegar, vou dar OK. Vou pegar... eu poderia colocar uma descrição, tá? No caso, eu não vou fazer de novo. Eu já ensinei vocês como que a gente faz isso lá em parede, é bem simples. Aqui eu vou deixar quieto, vou focar mais na modelagem mesmo.
Então, beleza, fechei. Tá, Gabriel, e agora? Como que a gente vai inserir esse piso, então? Aí agora é muito simples. Assim como a gente estava vendo as outras opções de linhas de limite, né, para parede e até para terreno, a gente tem aqui também uma linha. A gente pode inserir com um retângulo, tá? Então, eu vou fazer de formas diferentes aqui para vocês. Do primeiro cômodo que eu vou fazer, tá? Eu vou fazer, cada cômodo eu vou fazer um piso separado. Então, no primeiro aqui eu vou utilizar linha. Gabriel, Oi, licença. Estão pode falar. perguntando qual é a espessura do substrato. Ah, do substrato? Deixa eu voltar aqui. Mas é 3,5 cm que eu coloquei aqui. Tá, para esse piso. Tá com 3,5 cm. Exato. Beleza? Arthur que perguntou aí. Se tiverem com mais alguma dúvida, vou repassando aqui. Então, tenho 5 milímetros aqui para o piso, tenho 10 milímetros para argamassa e tenho 35 milímetros, né, ou 3,5 cm para o substrato. Tá ok? Ok, obrigada. Que isso. Bom, beleza. Aqui nesse primeiro cômodo, nesse primeiro quarto aqui, eu vou inserir com a linha, tá? Então, com a linha é muito simples, a gente já até fez. Eu vou vir aqui, ó, vou pegar o meu cantinho aqui, ó, no caso, tá vendo? Né, a face, né, do meu revestimento externo ali. E aí eu vou fazer e delimitar de acordo com o limite das minhas paredes aqui. Então, só vou andando, vou mexendo aqui e tal. Tá, uma dúvida que pode aparecer. Gabriel, vou clicar numa linha aqui. No caso, não vai aparecer porque eu teria que fazer de novo. Tá, essa eu vou deixar assim, tá, gente? Eu vou dar já um ok. E boa, criou. Ah, lembra-se que a gente criou lá aquele modelo, né? Que eu falei para vocês, que é tipo um desenho com tábua de madeira larga. Estão vendo aqui, ó, esses tracejadinhos pretinhos aqui? É justamente ele, tá? Para que serve isso, ó? Eu vou utilizar um comando aqui, que é o comando alinhar. Onde que ele tá? Vem aqui na aba modificar. Vocês vão vir aqui, ó, nesse comando aqui, alinhar, que tem o atalho AL, tá bom? Então, eu vou utilizar do atalho AL. Vou clicar aqui, ó, no comecinho, no fim da minha parede aqui, né, no último revestimento. E vou clicar em uma das minhas linhas aqui do piso, ó, tá vendo? Aí, ele alinhou uma coisa com a outra. E eu vou fazer a mesma coisa na parede de baixo. Vou clicar aqui na minha extremidade da linha da parede e vou clicar aqui nessa parte do piso. Pronto. É isso que eu quis dizer para o projeto de paginação, tá vendo? Eu tô falando onde que eu quero que o piso comece e tal, para não ficar uma coisa meio desalinhada, meio feia, tá bom? Por isso que eu inseri aquela opção aqui no piso. Até que foi, gente? Só para eu saber. Estamos todos tranquilos. Todo mundo entendeu isso que eu fiz agora aqui do alinhamento da paginação? Tá, beleza. Vou mostrar aqui, estamos tranquilos. Vou fazer um outro quarto aqui, né? Vou clicar aqui, vou em aqui arquitetura, venho aqui em piso novamente, né? Ele já está com o piso que eu criei agora e vou inserir aqui com um retângulo agora. Como que eu insiro com retângulo? Eu só preciso clicar em 2 pontos, basicamente, né? Então eu clico aqui, ó, na primeira extremidade aqui do encontro de paredes, depois lá embaixo, nas 2 paredes opostas, tá? Ah, Gabriel, pareceu um negócio diferente aqui para mim. O que são esses cadeadinhos aqui, né? Isso, eu não me lembro também mais uma vez se o André já comentou, mas se já comentou, eu repito, senão eu explico. Esses cadeados, eles estão falando assim, ó, você gostaria de travar essas linhas de limite do piso nessas linhas da parede? Tá? Como assim? Vou mostrar para vocês um exemplo. Eu vou clicar aqui em todos os 4 cadeadinhos, tá? Então eu estou travando, vou dar um concluir, o modo de edição e vou fazer uma coisa aqui. Depois, não façam isso que eu vou fazer agora, tá, gente? É só para explicar para vocês. Vou movimentar essa parede aqui para o lado. Percebam que eu estou movimentando, ó, e o piso está vindo junto. Entenderam? Ou seja, eu falei para o Revit o seguinte, ó, eu quero que esse piso, esse limite do meu piso siga sempre o limite ali da minha parede, que ele esteja sempre junto. Então, se eu mexer na minha parede, o meu piso vai junto.
Isso é uma das vantagens de se trabalhar com a parametrização, tá certo? Que é algo que a gente não encontra, por exemplo, no AutoCAD de uma forma tão fácil. Beleza? Então, é isso que eu fiz aqui. Ah, Gabriel, e o outro cômodo que você criou? Você não clicou nesses cadeados? Não. Por isso, ó, que se eu viesse aqui e modificasse a minha parede, mexesse elas aqui pro lado, fazer essa, com essa daqui de baixo, ó. No caso, ele pegou automaticamente, quando eu cliquei com a linha, tá? Mas eu posso clicar e selecionar que eu não quero deixar esse cadeadinho. E aí ele não viria junto. Beleza? Então essa que era a grande diferença que eu queria mostrar para vocês de uma coisa e da outra. Vale a pena, então, eu criar os meus pisos com cadeadinho? Olha, eu particularmente gosto, porque se eu precisar fazer alguma modificação depois, né, o piso já se atualiza sozinho. Mas aqui no nosso caso, a gente não vai atualizar nada de parede, não vai querer mudar nada de parede, então, para o nosso caso aqui da modelagem que a gente está fazendo junto, não vai precisar. Tá ok? Deixa eu salvar aqui o meu arquivo. Ah, uma Gabriel, boa prática aqui. Oi? estão perguntando o que você fez para aparecer os cadeados. Ah, legal. Assim que eu cliquei, ó, vou fazer um outro exemplo aqui e eu já apago. Assim que eu, cadê piso? Assim que eu usei aqui o comando do retângulo, tá? Não são todos os comandos aqui, todas as formas de geométricas de inserir que ele vai aparecer. Mas com o retângulo, ó, quando eu cliquei de um lado e cliquei do outro, automaticamente os cadeados já apareceram, tá vendo? Se eu trabalhar, eu acho que com a linha, vou até dar um Ctrl Z aqui, ó. Com a linha, eu acho que ele não apareceu para os 4 quando eu finalizei. Ele aparece quando eu finalizo uma só. Deixa eu ver aqui. Ó, eu fiz uma linha, ele apareceu, mas assim que eu que eu apertei ESC aqui, né, para desfazer o comando de continuar desenhando, já desapareceu aqui o meu cadeado. Então é isso, ó, sempre que você mexe aqui, ó, na linha uma vez, tá, você não pode colocar todas as 4 paredes. Tá, você faz uma, depois você vai fazer a outra, aí ele aparece, ó, ele aparece ali. Só que ele aparece e some rápido, é isso que dá raiva, pra ser sincero. Por isso que no retângulo eu acho melhor. Eu venho aqui no retângulo, tá? Mexo aqui e boa. Ou também, o que eu acho melhor, que ele não some tão rápido, é quando eu desenho utilizando aqui o selecionar linhas. Ó, se eu selecionar essa linha aqui, tá vendo? Ó, apareceu o cadeado e o cadeado fica aí bonitão, tá? E a gente vai inserir alguns pisos utilizando esse comando selecionar linhas também, tá? Os que tem uma geometria que não é muito retangular, como a gente tem aqui. Então, a gente vai fazer isso também. Tirei a dúvida? Não sei quem aí estava com a dúvida, mas tirou. Beleza. Gente, é o seguinte, já deu 9 horas, 9h02, inclusive. Eu não vou continuar aqui, então, para a gente não estender o nosso tempo. Eu vou parar aqui por enquanto, tá? E a gente continua na próxima aula aqui para finalizar todos os pisos. A gente ainda precisa criar os pisos dos banheiros e da área aqui e também o da cozinha. E depois inserir todos os outros aqui que estão faltando. Beleza? Então, a gente continua na próxima. Volto a dizer, se alguém está com dúvida, se alguém está com dificuldade, tá? Pô, Gabriel, não consigo acompanhar você muito bem, tá indo meio devagar aqui para mim e tal, tô com alguns problemas. Vamos aproveitar esse intervalo que a gente tem de hoje até quarta e podem mandar perguntas, seja para o pessoal da SEC aí, e aí eles me encaminham, ou se o pessoal quiser passar aí nosso contato, meu do André, a gente pode ir conversando também, a gente tenta deixar vocês na mesma página para seguir em frente depois, beleza? Então, gente, por hoje era isso aí. Espero que tenham gostado. Gabriel, o Enzo tem mais uma pergunta no chat. Ah, eu tenho uma outra dúvida. Ah, sim, pode. Mostra aí, Enzo. Manda bala. Deixa eu ver aqui a sua imagem. Tá, já tô vendo aqui. Se você quiser mudar aí, pode mostrar como eu tiro esses pisos verdes. Cadê os... É a superfície. é a superfície, né? Seleciona ela aí. Você consegue pegar ela, selecionar? Pega a superfície no canto. Pelo 3D você consegue. Tenta passar o mouse meio que no canto. Aí, isso. Ah, só que no caso ele tá pegando tudo, acho que ele não recorta. Sim, tem que fazer a divisão, tem que dividir o terreno. Você vai ter que dividir o terreno, tá?
Então, não sei se você se lembra, o André fez aí. Quer que eu sente mostrar? Se o André vai mostrar aqui rapidinho para você, tá? Só um aviso aí, o pessoal da SEC, como já deu na vela, se quiser, não sei se vai querer liberar o restante, mas o André já vem aqui, ele mostra certinho o que ele fez para dividir a superfície. Aí ele te ajuda aqui, peraí. Só para finalizar, mas eu só gostaria de estar fazendo um encerramento, que acabando o curso de hoje, eu gostaria de agradecer novamente a presença de todos aqueles que se mantiveram conectados durante o curso, a toda a comissão organizadora e, claro, agradecer você e o Gabriel pela disposição e atenção dada para ministrar este curso. Só que antes da gente estar se despedindo, gostaria de reforçar algumas coisas. No chat do Meet, encaminhamos o link correspondente ao feedback da nossa primeira semana de curso, e é extremamente importante que vocês participem antes de saírem da sala, pois suas respostas são um dos requisitos para que possam receber os certificados. E assim que for possível, será disponibilizada a gravação do dia de hoje no Drive, em que também se encontra o material utilizado, para vocês poderem rever as aulas e tirar as suas dúvidas. Por fim, retornaremos na semana que vem, com o nosso terceiro dia de curso, na quarta-feira, dia 8, no mesmo horário, das 19 às 21 horas. Então, gostaria de agradecer a todos e contamos com a participação de vocês na próxima semana. E uma boa noite para aqueles que já vão estar saindo agora. Obrigada, gente. Boa, gente. Valeu. Até semana que vem.